Utiliza também a gravação. Então, gente, boa noite. A gente vai aguardando aí, o pessoal vai entrando ao longo da nossa conversa. Estamos muito felizes aqui com a presença de vocês. É muito legal, porque tem umas carinhas que eu não conheço, que estão aqui. Isso é bem legal. Algumas pessoas eu já conheço, mas outras não. Então, atingimos aí um público diferente também, né? Que a gente não estava acostumado, mas achamos ótimo e queremos que todos participem. E então eu vou apresentar para vocês a nossa palestrante, né? A pessoa que vai conversar com a gente hoje, porque ela bem disse que ela gosta de conversar, né? Então sintam-se à vontade aí para irem fazendo perguntas também ao longo da live. E então vou apresentar para vocês aqui a Rafa, né? Rafa de Andrade, ela é psicóloga e ela é focada então nas desordens relacionadas ao glúten e saúde mental em condições de restrições alimentares. E atualmente ela também faz um aprimoramento de transtornos alimentares pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Ela faz atendimentos online, presencial, né? Ela é de São Paulo, então quem for de São Paulo aí pode conversar com a Rafa, e quem não for pode conversar com ela também, porque ela também atende online. E ela atende adolescentes e adultos, né? Então temos aí uma boa faixa aí, né? E ela também tem alguns trabalhos, né, de roda de conversa com celíacos. E ela vai contar um pouquinho mais também aí da trajetória dela, né? Como é que ela entrou nesse mundo aí. Então, Rafa, a fala é toda tua. Ai, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de poder estar aqui, compartilhando um assunto que vem, né, que eu venho estudando, que eu venho aprimorando aí há mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Rafa, só antes de tu compartilhar, vamos bater aquela fotinho que eu comentei, e depois qualquer coisa a gente tira mais uma foto, né? Claro. Só para caso o pessoal tenha que sair, alguma coisa assim, a gente já tem um registro. Então, por favor, quem puder abrir as câmeras, vamos tirar a nossa foto. Teve uma pessoa que entrou agora, acho que é Gabriela ou Gabriele, não lembro, que se puder, por favor, abrir a câmera para a gente bater uma fotinha. Deixa eu só abrir aqui aqui. Então tá, gente, vamos lá. Peraí. 1, 2, 3 e... Foi. Tá. Agora sim, Rafa. Pronto. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar. Tá indo? Sim. Tá. Então, eu vou falar dos impactos emocionais, né, quando o diagnóstico exige restrição alimentar. Eu não foquei numa condição específica, eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco, tá? Mas aí, antes disso, eu vou falar aqui, né, os tópicos que a gente vai olhar hoje, então vou explicar um pouco mais sobre como eu entrei nesse universo, né, o contexto da restrição por saúde, emoções e comportamento alimentar, mas por que tudo isso, né, então vai ter o contexto daqui a pouco, processo de perda e caminhos de cuidado, tá? Quem sou eu, né? Então, a minha história com restrição alimentar, eu tenho restrição alimentar, né? Para quem não me conhece, de repente não acompanha ali meu Instagram, acho que é interessante saber disso. Eu tenho restrição alimentar desde de 2006. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos quando eu descobri alergia a amendoim, castanhas, corante. A minha reação era de ter urticária, né? Então eu tinha umas coceiras ali na pele, ficava com manchas, machucados, e às vezes ficava até grande, assim, era desconfortável na época. Eu tive um diagnóstico muito mal feito, assim, no sentido de mal dado pelo médico mesmo, né? De, você tem que cortar amendoim e coisas quentes. Na hora eu pensei, como assim coisas quentes? Tipo, não comer mais arroz e feijão quente? Tipo assim, o que isso significa, né? Então, pelo que o médico falou, era mais no sentido, assim, de que
chocolate era quente, coisas nesse sentido. Foi uma coisa meio doida. Mas eu convivi ali, eu brinco, na verdade, que eu não convivi, porque eu não conseguia aceitar muito bem esse diagnóstico, então eu tinha momentos ali de vai e vem, onde eu tiro a questão ali do amendoim, e aí eu voltava a comer, era uma loucura. Foram anos, assim, bem, bem difíceis. Eu não fazia terapia, não tinha muita informação sobre isso, né? E foi em 2017 que eu comecei a entender que podia ter traços de que eu tinha reação e eu não sabia. Então, eu vivi de 2006 a 2017 tendo muita reação alérgica, eu vivia ali me coçando, eu não usava shorts, enfim, coisas que aparecessem na minha perna, porque principalmente eu tinha bastante alergia na perna. Ah, e um detalhe importante, a minha reação alérgica, ela dá na pele, né, eu tenho essa questão da pele, mas eu não tenho, por exemplo, anafilaxia, coisas nesse sentido. Hoje eu entendo que, dependendo da quantidade que eu tiver esse contato, isso pode vir a acontecer, mas eu aprendi isso com o tempo, porque o médico também não me explicou, e foi em 2017 que eu entendi dessa questão dos traços, né, porque eu, enfim, estava numa viagem, uma mãe de uma amiga falou, nossa, mas você está com muita alergia, eu estava com muita, muita alergia, eu não estava entendendo por quê. E aí eu descobri que era traços, então traços de amendoim, de castanhas, tem assim em diversos produtos, né? Então, pães, bolachas, chocolates, né? Com glúten, eu tô dizendo, porque nessa época eu não tinha nenhuma questão. Então, e até mesmo alguns produtos sem glúten também tem. Tá? Em resumo, é essa história aí da alergia. Em 2023, eu internei, né? Eu fui para UTI, fiquei uns 20 dias mais ou menos ali, 21 para ser bem precisa, né? E eu tive diagnóstico de doença celíaca e doença de Crohn, né? Então, o diagnóstico de doença de Crohn, para quem não sabe, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal autoimune. E ela pode, né, desencadear diversas reações, além de diarreia ou constipação. E eu, quando internei, eu estava tendo muitas reações diversas, assim, não só a questão intestinal, né? Então, eu acredito que na época foi por isso, inclusive, que teve ali um diagnóstico errado, né? Então, de doença celíaca, mas eu convivi durante 2 anos, né, como se eu fosse celíaca, porque é por falta de informação dos médicos, né? Mas eu lembro bem que quando eu estava internada, eu fiquei, dos 2 diagnósticos que eu tive, né? Eu lembro que eu fiquei bastante reflexiva sobre o diagnóstico de doença celíaca, porque eu lembro que eu pesquisava o que era, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um diagnóstico de qualquer coisa é procurar no Google, né? Então eu fui procurar no Google e nessa eu acabei vendo o que era a doença celíaca e a doença de Crohn, e eu fiquei bastante impressionada, porque de doença celíaca não tinha muita informação. E aí eu ficava me questionando, como que não tem psicólogo falando disso, sendo que é um diagnóstico que mexe tanto com a saúde mental, né? Porque eu procurava bastante, eu encontrei um ou outro, mas não era nada do que eu esperava encontrar. Então, eu pensei, quando eu estiver bem, né, eu vou criar grupos de apoio. Como assim não tem grupos de apoio, né? Coisas nesse sentido, porque eu já tinha trabalhado anteriormente com um grupo para dependente químico, questões, né, com álcool e outras substâncias. E eu lembro que eu gostava muito desse modelo de grupo. E aí eu pensei, não, quando eu estiver bem, é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com celíacos, porque eu acho que faz sentido, a gente precisa olhar para isso. Então, desde então, eu venho, né, trabalhando com principalmente o público celíaco, e nessa de ler artigo, de estudar, eu via muito que tinha lá, né, a questão de quais exames precisa fazer, como precisa fazer, que não pode tirar o glúten sem ter feito aqueles exames, e eu fui investigar os exames que eu fiz na internação, e eu vi que estava faltando algumas coisas. E aí eu fiquei numa dúvida do tipo, mas glúten faz mal para todo mundo mesmo, né? Então, vamos se manter assim. Eu já tenho uma doença inflamatória intestinal, glúten inflamatório mesmo, então vou seguir nessa. E aí, estudando mais, eu fui vendo que não é bem assim, né? Que não é para todo mundo que ele faz mal e que a gente não deveria cortar sem ter certeza sobre isso. Então, eu vivi ali os 2 anos, esperando entrar em remissão da doença de Crohn. Eu já tinha entrado em remissão clínica, mas eu queria estar, assim, 0 bala, porque eu fiquei com um pouco de receio, né, de ter alguma interferência, de ingerir glúten novamente. Então, eu acabei optando por esperar. Então, quando foi dezembro de 2024, eu iniciei o desafio do glúten, que ele é o nome é esse mesmo, tá? Desafio do glúten. Ele é um processo onde você vai introduzindo o glúten gradativamente, né, na alimentação,
porque se você tá sem glúten por muito tempo e do nada você come um hambúrguer, uma pizza, algo assim, você pode ter uma reação muito forte, não só, né, principalmente no meu caso, que eu tava com bastante restrição alimentar por causa da doença de Crohn, se eu introduzisse, né, coisas muito gordurosas, com queijo, com um monte de coisa junto, né, que não seria só o glúten, eu poderia ter mais reação, então eu fui introduzindo gradativamente para ir observando. Então, a primeira coisa que eu comi foi uma bolacha de água e sal, e nem foi inteira, foi metade, porque eu estava com receio mesmo de qual seria a reação, e aí eu fui acompanhando para ir vendo como meu corpo ia reagindo, e nisso eu fui vendo que eu não tinha reação nenhuma, e aí eu fui aumentando as quantidades, e eu fui vendo que nada estava acontecendo. Eu tive momentos onde eu só comia o glúten mesmo, então fatia de pão, bolacha, sem nenhuma alteração a mais, então sem queijo, sem nada para não dar confusão. E eu observei que foi interessante fazer esse desafio, porque eu consegui perceber que, na verdade, meu problema era no leite. E nesses 2 anos, né, que se passaram, tinha momentos que eu pensava, putz, eu me contaminei, porque eu ficava distendida, tinha muita dor abdominal, e eu tinha certeza que era contaminação. Só que, na verdade, era leite, e eu não conseguiria diferenciar uma coisa da outra se eu não tivesse feito esse desafio do glúten. Então, foi muito interessante vivenciar esse momento, nesse sentido de poder diferenciar uma coisa da outra. Eu sei que nas comunidades, né, e tal, as pessoas falam um pouco mal sobre esse desafio, mas eu acho que ele é importante para a gente conseguir separar as coisas e entender de onde está vindo o real problema, né, porque às vezes, quando a gente retira o glúten, a gente também retira outras coisas, então, embutidos, gordura, né, laticínios, então, é importante a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra, e para mim, isso foi interessante. Eu tenho amigas que estão fazendo o desafio do glúten, né, que eu acabei conhecendo nesse universo sem glúten, e que a experiência foi completamente diferente, que logo nos primeiros dias ali já teve muita reação, mesmo com uma introdução gradual. Então, isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Durante esse processo, eu ficava em dúvida se eu era uma celíaca sem reação, né, sem ter algum sintoma, ou se realmente eu não tinha nada. Então, eu não festejei em momento nenhum, porque eu pensei, alguma coisa pode ser, né? E no final das contas, eu não tenho doença celíaca e eu não tenho sensibilidade ao glúten. Então, foi, assim, uma experiência que eu tive que durou 2 anos, e depois que acabou, né, ali o meu processo de investigação, eu decidi continuar, né, trabalhando com a causa. Então, hoje, eu até brinco, né, que eu saio falando da palavra, porque realmente é importante a gente passar conhecimento e a gente falar sobre algo que é muito desconhecido, principalmente na área da psicologia, eu sinto, né? Então, enfim, acho que esse é um resumo da minha história. Tentei falar rápido, porque tem muita coisa que eu quero falar. Então, é isso. Mas caso vocês queiram falar, perguntar, alguma coisa assim, se quiserem sinalizar no chat ou levantar a mão, tudo bem, a gente vai conversando, tá bom? Enfim, né, o contexto da restrição alimentar por saúde. Eu acho que é interessante a gente falar aqui, né, que essa questão da restrição alimentar por saúde, eu coloquei entre aspas, porque dentro do universo, né, como eu estou estudando transtornos alimentares, bom, deixa eu voltar um pouco, né, acho que é importante dizer que transtorno alimentar não necessariamente vai acontecer com pessoas que têm restrição alimentar por saúde, mas pode acontecer, tá? E o que eu quero dizer é que, assim, essa questão do por saúde, eu coloquei entre aspas, porque pode passar a impressão de que é saudável ter restrições alimentares, e não é esse o objetivo da nossa conversa, né? Então, isso daqui significa, né, que quando uma pessoa precisa restringir um alimento, como parte do tratamento. Esses alimentos, eles acabam dando gatilhos, né? Então, intolerância, reação alérgica. Eu coloquei aqui o não letal para eu lembrar, porque eu não estou trazendo tópicos específicos para alergias que podem trazer questões maiores nesse sentido, porque ia demandar muito mais tempo para falar sobre isso em relação aos aspectos emocionais. Então, eu quis deixar aqui separado já para setar as expectativas, tá? E aí, gatilhos também como reação autoimune, né, em relação, por exemplo, à doença celíaca. Então, eu coloquei aqui um lembretinho, né, de algumas restrições alimentares por questões de diagnósticos, então, doença celíaca, diabetes, alergia alimentar, né, diversas, doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável. Tá? E deixando claro, né, que essas restrições, elas não são uma escolha estética ou um modismo, realmente é por necessidade, né, uma das formas de cuidado com a saúde, quase que um remédio em alguns casos, por exemplo, na doença celíaca, né. Aqui, né, por que a gente precisa falar dos aspectos psicológicos nas restrições por saúde?
Eu fiz uma pesquisa rápida no PubMed, onde eu coloquei 3 diagnósticos para poder entender, eles purinhos ali, né, para poder entender qual era o número de resultados que apareceria. Quando eu coloquei diabetes tipo 1, apareceu 110 mil resultados. Quando eu coloquei doença celíaca, apareceu 28 mil resultados. E alergia alimentar apareceu 15 mil. Então, só para a gente ver a diferença, o quanto. Porque eu vejo muita gente falando assim, né? Quando a gente fala diabetes, as pessoas sabem o que é. Quando a gente fala doença celíaca, ninguém sabe. E acho que aqui consegue responder um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto a gente não tem estudo em algumas diagnósticos de saúde, e outros a gente já tem mais um pouco. Então, só para a gente ter essa visibilidade. E aqui embaixo eu fiz outra pesquisa falando sobre diabetes tipo 1 e psicologia, doença celíaca e psicologia, alergia alimentar e psicologia. E nisso, né, na diabetes, a gente teve 7 mil resultados, mais ou menos. Na doença celíaca, a gente teve 6.300. Calma. 6.039, oh meu Deus, 639 resultados, e na alergia alimentar também foi essa média de 600. Então, assim, acho que aqui está muito claro, né, de observar a diferença de busca, né, isso que eu só coloquei psicologia, não coloquei saúde mental, não coloquei qualidade de vida, porque quando a gente fala de saúde mental e qualidade de vida, até tem alguns resultados um pouco maiores, no sentido de que, e que é diferente, né, para caso vocês não tenham esse conhecimento, a psicologia é mais focado no atendimento clínico, tudo, a qualidade de vida avalia outras questões que geram qualidade de vida nas pessoas, então eu procurei aqui mais focada em relação à psicologia, e é claro que qualidade de vida é importante para a psicologia, mas é só para vocês conseguirem entender que a gente não tem muitas coisas falando sobre esses aspectos mais focados na psicologia, né, em aspectos emocionais. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje, eu, né, enfim, venho estudando esses anos sobre, eu pego muita informação dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, porque aqui no Brasil mesmo a gente não tem muitas pesquisas em relação a esse aspecto da psicologia, tá? Então pode ser que hoje que eu estou falando aqui, daqui 5 anos, mudou um monte de coisa, caiu por terra, a gente tem novas pesquisas, novas informações. Então é só para dar um pouco de visibilidade para vocês de como que está isso, tá bom? E aqui, né? Eu gosto de falar que o conhecimento liberta, porque ele liberta mesmo, né? Então, conhecer o impacto emocional da restrição alimentar ajuda, né, a reconhecer os limites que a gente tem. Então, por exemplo, dizer não com menos culpa, planejar melhor uma rotina, o autoconhecimento corporal, né? Então, às vezes eu percebo muito nos pacientes a dificuldade, né, de falar, eu não posso comer isso, ou eu não vou nesse evento, eu não vou me contaminar, enfim, eu percebo algumas dificuldades com algumas pessoas, né? E entender como funciona o próprio corpo, as reações, né? Ajuda também a ter uma noção de como planejar essa rotina, como que o próprio corpo funciona. Porque, por exemplo, na doença de Crohn, eu já conheci algumas pessoas que têm reações completamente diferentes da minha. Então, tem comidas que eu como, que eu não sinto nada, e que a pessoa vai comer e ela imediatamente vai sair correndo para ir no banheiro. Então, tem situações que são diferentes para as pessoas, né? E eu vejo também isso na doença celíaca, pacientes que têm doença celíaca e outros diagnósticos, outros que não têm, uns que têm sintomas de contaminação diferente. Então, a gente precisa entender essa questão individual e que isso é importante para o nosso autoconhecimento corporal, né? Então, assim, dentro desse tema, né, de conhecimento liberta, alguém levantou a mão? Sim, a Juliane levantou a mão. Ela pode falar? Uhum. Então tá, pode falar, Juliane. Olá, Fábio, boa noite. Bom revê-la novamente, Boa né? noite. Doutora Rafaela, prazer falar com você. Eu já te vi tu falando com aquela doutora Alice, né, numa live, né? E eu gostei muito das colocações, tanto a sua e a dela, assim, né? Eu acho muito importante que a psicologia tem que contribuir, né, nessa questão das restrições, né? Eu tenho um canal no meu Instagram. Eu falei essa semana sobre as restrições alimentares. Eu queria sobre esse tema. Já tem algum
dados após pandemia, se aumentou muitos casos de celíacos aqui no Brasil, ou já fizesse alguma pesquisa, como uma tese de mestrado, ou uma pós, uma coisa assim? Obrigada. Olha, eu não cheguei a ler nenhum artigo focado nessa questão do Covid, né, pós-pandemia, esse ponto. Você já viu, Fabi, alguma coisa nesse assunto específico? Pós? Não. Eu não Aqui do sei te Brasil, dizer. Vou ficar devendo. mas vamos atrás, vamos atrás. Acho que é um assunto pertinente, né? E aí a gente, de alguma forma, comunica. Não, tudo bem. Não, Tá eu bom. acho importante a gente, só para falar, viu, Fábio? Aí eu falando sobre isso, né? Porque uma hora, viu, doutora Rafaela, agora eu estou te seguindo no Instagram, a gente pode também combinar uma hora para a gente fazer uma live, falar sobre esse assunto, né? Para os meus seguidores. Porque no Brasil a gente sabe que temos 2 milhões de celíacos. Eu moro aqui em Santa Catarina, então eu não sei se aí em Rio Grande do Sul, né, Fábio, é pioneiro de a questão da doença celíaca começou da imigração europeia, mas que eu saiba foi nós aqui em Santa Catarina. Não sei se a doutora Rafaela já ficou sabendo disso. Mas em qual sentido, Juliane? Não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Não, é uma observação, sabe, Fábio? É porque Ah, assim, ó, quando eu descobri a doença, eu lembro que falavam que nós aqui na região sul do país falavam aqui em Santa Catarina por causa da imigração europeia, né? sim. Uhum. Aí vocês em Rio Grande do Sul, eu não sei se também é pioneiro nesse sentido, entendeu? E eu queria saber se em São Paulo também posso dizer se é pioneiro na região sudeste. Para nós aqui em Santa Catarina, eu lembro que era aqui, né? Não sei se é aí para vocês também. Tu diz pioneiro, eu acho que a palavra pioneiro, eu acho que está ficando, de repente, difícil de entender, mas tu diz a prevalência nesses estados, Isso, né? exato, Ah, exato. então tá. Aqui, sim, a região sul tem, né, uma prevalência maior por causa dessa descendência, né, europeia, mas como também o Brasil é muito diverso, né, então é muito difícil de dizer, assim, que realmente está aqui, né, na região sul agora, né, o maior número, digamos assim, né. Não, é bem complicado hoje de dizer isso, né. A gente só tem como saber fazendo algum estudo mesmo epidemiológico, né. É. A Esther colocou aqui no chat que não houve aumento de incidência de DC no pós-Covid, embora haja relatos de muitos quadros abertos de doenças autoimunes. Eu posso dizer assim que eu tive alguns pacientes, né, que eu atendia na época que tiveram, né, os sintomas, né, desencadeados e foram atrás do diagnóstico depois que tiveram Covid, né? Então, agora, fazer a relação é difícil de qualquer forma, né? Não tem como, assim, só num relato, né? Mas é o que a gente viu, assim, né, em alguns casos, mas, enfim, né? Pode continuar. Beleza. Só a Marília botou aqui, não é exclusividade de europeus. Sim, tinha-se essa ideia antigamente, né? Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim. Sim, muito bom. Então, dentro aqui, né, do conhecimento liberta, eu acho que eu tenho um exemplo que ele é meio bobo, assim, mas eu acho que ele explica bem isso que eu quero trazer. Uma vez, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu tinha ido viajar com uma amiga, não tem nada a ver com comida, tá? Mas a gente vai fazer essa relação daqui a pouco. Eu tinha ido viajar com uma amiga para a chácara dela, tava eu e ela sozinha, e a gente tava tranquila ali à noite, né? E a gente ouviu um assovio. E a gente ficou, meu Deus, será que tem alguém aqui dentro da chácara? Era uma chácara grande, então a gente ficou, meu Deus, será que tem alguém aqui? E aí a gente ficou preocupada, apagou todas as luzes, tentou olhar lá fora, ver se não tinha nada, né?
resumindo a história, a gente não dormiu direito à noite, a gente ficou num cômodo, né, no quarto ali com a luz acesa para deixar bem claro que a gente estava acordado e preocupado com o que estava acontecendo, caso tivesse alguém lá fora, né, e a gente ficou ali com cabo de vassoura para se proteger, coisa e tal. Beleza, a gente acabou dormindo numa certa hora, né, que o corpo já não aguentava mais. A mãe dela e a irmã chegaram, né, nesse sítio, nessa chácara, e a gente contou, a gente foi investigar lá fora, foi ver se não tinha entrado ninguém mesmo, se não tinha acontecido nada, tudo. E a gente não encontrou, né? Num certo momento, a irmã dela chamou a gente e falou, gente, vem cá, acho que eu descobri o que aconteceu. Quando a gente foi na cozinha, ela abriu a porta da geladeira, ela fechou a porta da geladeira e a geladeira assoviou. O que acontece? A borracha da geladeira tinha um furinho. E esse furinho fez um barulho de assovio. Então, quando eu fechava a porta, ia fazendo, sabe? E era exatamente igual a um assovio. Então, assim, como a gente ia pouco na cozinha e às vezes a gente abria a porta e saía, né, e não ficava ali na cozinha, a gente não percebia que o barulho estava vindo daquilo. E ele demorava um pouco para fazer, né, o barulho. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente passou uma noite inteira, né, ali preocupada, achando que o pior estava acontecendo, que tinha alguém entrando dentro de casa, que a gente ia ser morta, sequestrada, assaltada, abusada, tudo que se podia imaginar passou na nossa cabeça, ainda mais dentro de uma chácara à noite, né? Então, assim, foi o cenário. O que eu quero dizer é que, como a gente não tinha o conhecimento do que realmente estava acontecendo, a gente acabou imaginando coisas muito piores do que eram de verdade, né? Então, é um exemplo bobo, assim, mas é só para ilustrar o quanto, às vezes, se vocês procurarem aí na cabeça de vocês, né, na memória, vocês vão ter alguma lembrança de alguma coisa que já aconteceu com vocês, que vocês se preocuparam muito, e que quando vocês forem ter o real conhecimento da informação, não era nada daquilo, às vezes era muito menos, ou realmente não era nada a ver com o que você pensava, né? Então, eu acho que é importante a gente ter visibilidade sobre isso, porque às vezes, quando a gente está falando de restrição alimentar por saúde, né, doença celíaca, dependendo da alergia também, a gente fica tão preocupado e com tanto medo de que uma coisa vai acontecer, que às vezes a falta de conhecimento que acaba gerando mais medo ainda. E por que eu falo isso, né? Tem até um estudo que eu vou trazer daqui a pouco que fala sobre a desinformação dos profissionais de saúde, aumentando a ansiedade do paciente. Então, o paciente ele tem um diagnóstico, ele é largado no mundo, e é bem comum o paciente ter ali uma reação alérgica, uma reação adversa, né, a algum alimento, e ele acabar indo procurar respostas, né, em grupo de apoio, WhatsApp, Facebook ali, e ele ter informações erradas, e isso aumentar a ansiedade dele. Então, por isso que eu falo que o conhecimento liberta. E aí, né, nesses casos, buscar fontes confiáveis de informação. Então, no caso da doença celíaca, a Fenacelbra, né, no caso de alergia alimentar, a Asbai, e por aí vai. Então, ter esse conhecimento de uma fonte confiável, onde tem pessoas que realmente procuram, que pesquisam, que estudam sobre o assunto. Porque, às vezes, a gente acaba se comparando com outras pessoas e levando a verdade daquele corpo, né, que é muito único, para a gente. Então, se fulano reagiu desse jeito, então eu também vou reagir desse jeito, e por isso eu vou deixar disso ou aquilo. Então, é nesse sentido que eu falo que conhecimento liberta, porque, às vezes, a gente pode estar morrendo de medo de um assobio e é só uma borracha de geladeira ali com um defeitinho, né? Então, acho que é mais nesse sentido. E aí, dentro disso, né, do mesmo assunto, às vezes, com esse medo excessivo, a pessoa pode restringir outros alimentos sem ter necessidade da restrição. Então, eu vejo que é muito comum, às vezes, um paciente ter alguma restrição, né, voltada ali para o intestino, uma inflamação ou outra inflamação que seja, e aí ele entra naquele modo de, já que esse alimento me faz mal, eu vou excluir todos os outros que são inflamatórios também. Por conta própria, já que o médico não conhece o assunto, ninguém sabe de nada, eu vou excluir, vou me sentir melhor, e a pessoa restringe tanto que isso pode causar, né, a restrição alimentar desnecessária, risco de deficiência nutricional, e isso é gravíssimo, porque quando a gente tem deficiência nutricional, isso acaba mexendo com a nossa cognição, né, então a gente pode ter mais estresse, a gente pode ter outras questões maiores, né, relacionadas, o aumento de custo com saúde, porque então pensa, se a gente está com deficiência nutricional, a gente está com outras questões, às vezes precisando até, sei lá, de remédio psiquiátrico, por exemplo, a gente tem mais custo,
né? E o estresse psicológico ali é elevado. Então, é importante a gente pensar e realmente a gente tentar investigar da onde está vindo esses sintomas para não ir excluindo alimentos desnecessariamente, porque isso tem vários impactos, né? Então, por medo, isso pode acabar acontecendo e eu vejo que é bem frequente, né? A Cláudia levantou a mão? Eu ia fazer um adendo, né? Que isso também pode evoluir para um transtorno alimentar tranquilamente, né? Vou chegar lá, exatamente. Vai chegar numa anorexia, numa bulimia, né? Eu digo porque eu tive. Então, eu sei como é que é isso, né? Começa devagarzinho e quando tu vê, tu já não tá comendo mais nada. Exatamente. Né? E esse é o ponto. Eu vou trazer um pouco mais, né, falando sobre esse aspecto do comportamento, né, do medo e o que isso pode acometer, né, na pessoa. Mas realmente, o intuito, inclusive, da gente estar conversando sobre isso aqui é a gente desmistificar algumas coisas para a gente pensar quem é profissional de saúde, seja da psicologia, seja da nutrição ou qualquer outra área, né, relacionada. A gente pensar como a gente passa essa informação para o nosso paciente, né? Ou se é um psicólogo, por exemplo, como que você vai ajudar ele a lidar com essa restrição? Porque eu pego pacientes que às vezes vêm de nutricionistas, que são celíacas, por exemplo, e que passam todas as informações da restrição ali para eles numa tacada, numa visita, numa segunda visita, e o paciente chega assim, devastado, desesperado, muito mal mesmo. E a gente esquece de pensar que esse paciente, ele tem uma curva de aprendizagem, né? Então, quando a gente pensa num trabalho, numa faculdade, num curso, qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente tem um tempo para aprender sobre essa coisa. A gente não aprende do dia para o outro, né? Então, a gente não faz uma faculdade de psicologia, por exemplo, de 5 anos em 1 ano. Não, a gente aprende cada semestre coisas específicas, até que em 5 anos a gente tem um conhecimento geral sobre tudo aquilo que a gente viu. Então, quando a gente para pensar nesse aspecto, a gente precisa entender que aquele ser humano que está na nossa frente, com um diagnóstico, seja de doença celíaca, ou uma alergia alimentar, ou uma restrição alimentar, por alguma questão de diagnóstico, a gente está com uma pessoa que está bastante em sofrimento, né? E sem entender para onde ir, o que fazer, porque às vezes o médico, ele só passa informação e você que lute, né? Você que pesquise. Então, a gente precisa ter esse olhar. Inclusive, tem um estudo que fala sobre isso, né? Sobre esse cuidado que os profissionais deveriam ter em relação ao transtorno alimentar, né? Que os pacientes podem acabar desenvolvendo. Porque a forma como esse diagnóstico é passado pode acometer diversas questões, né? Então, isso é muito, muito sério, e eu não vejo as pessoas falando muito sobre isso, sobre essa questão do transtorno alimentar. E foi, inclusive, por isso que eu comecei, né, a estudar os transtornos alimentares. Eu comecei ali no IPQ, que é um centro de referência na América Latina para transtornos alimentares, porque eu pensei que estava relacionado, só que assim, eles não falam de doença celíaca por lá, né? Então, todas as vezes que eu tentei, que eu levantei a mão, que eu falava, todo mundo sabe da minha cara, porque eu não paro de falar de doença celíaca. Então, assim, eles olham, e eu já ouvi uma nutricionista bem referência falando assim, mas o paciente celíaco, ele tem que entender também que se ele comer glúten de vez em quando, não vai fazer tão mal assim. Ele tem que priorizar a saúde mental dele. E eu fiquei tipo assim, quê? Mulher, pelo amor de Deus! Então, assim, eu estou num centro de referência de transtornos alimentares e esse assunto não está sendo falado, né? Então, é muito complicado, porque quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente já não está nadando com a maré. A gente está nadando contra. Então, quando a gente fala de transtorno alimentar em diagnósticos de saúde, né, que exigem essa restrição, a gente está, eu não sei nem o que a gente está fazendo ali no mar, entendeu? Porque realmente não tem ninguém falando sobre isso, com esse olhar específico, com esse cuidado. Então, é por isso que eu quero trazer esse assunto aqui, porque eu acho que a gente precisa disseminar, a gente precisa falar, a gente precisa estudar mais com esse olhar e esse cuidado e essa atenção, né? Eu trouxe esse dado aqui, é um artigo que estava falando, né, que 13,6% a 40% de crianças apresentam dificuldade alimentar, podendo aumentar em casos de múltiplas restrições. E é engraçado, porque eu não lembro se foi esse artigo, ou se foi um outro que eu li dentro desses que eu estava olhando, que é muito comum os pais da criança olharem e perceberem alguma alergia alimentar, e eles relatam, eles fazem um autorrelato de meu filho tem alergia alimentar e tal, e quando os médicos vão investigar essa alergia,
eles não encontram. E aí eles falam que o número de alergia é muito menor do que os pais relatam. Mas eu fico me questionando sobre esse dado, porque eu mesma tive o diagnóstico lá, quando, né, em 2006, de alergia alimentar, e o meu diagnóstico ele não foi assim, de alergia alimentar, porque a minha reação na pele não é igual a uma alergia alimentar. Então, geralmente, quem tem alergia alimentar tem uma reação de vermelhidão e inchaço. E a minha reação não é essa, a minha reação são bolinhas, que não é a dermatite herpetiforme também, são bolinhas que ficam coçando e aí elas vão virando feridas, vão virando, e aí, enfim, se eu não cuidar, fica enorme e coisa e tal. E quando eu vou a um dermatologista, quando eu ia, né, mais no dermatologista para tentar entender o que estava acontecendo, o médico falava, isso não é alergia alimentar, isso é uma dermatite. Não é dermatite, é dermatite atópica. Eu falava, mas assim, eu como e eu tenho reação. Não, mas não é alergia alimentar. Gente, mas eu estou consumindo pela minha boca o alimento, eu não estou passando o amendoim no meu braço. E eles insistem em dizer que isso não é alergia alimentar. Então, eu fico me questionando. Se fosse um estudo, eles iam me enquadrar como não tem uma alergia alimentar? Porque, já que não se enquadra dentro desses critérios, então, assim, eu acho que isso são coisas que a gente precisa estudar muito mais. Então, ali atrás, né, quando eu mostrei o estudo do PubMed, a gente vê claramente que tem poucos estudos em relação à alergia alimentar, que, inclusive, eu fiquei muito surpresa que a alergia alimentar tinha menos estudos do que doença celíaca. Então, mas, de qualquer forma, a gente tem muito para caminhar, né? Ai, gente, se deixar, olha, eu falo, viu? Então, vamos lá, né? Emoções e comportamento alimentar. Esse estudo aqui, ele estava falando, né, sobre as emoções desvalidadas de pacientes com doença celíaca, mas que eu acho que se enquadra muito bem também, né, com outras restrições. Um paciente, né, alguns pacientes, na verdade, né, se enquadraram aqui dentro de ninguém sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Isso significa o quê? O paciente, às vezes, antes de ter o diagnóstico, ele tem diversos sintomas, né, como a doença celíaca é uma doença sistêmica, ela não necessariamente vai ter só ali a reação intestinal, né, ela tem reações extraintestinais, e o paciente, às vezes, vai até o médico, demonstra, né, sinaliza ali as questões que ele está sentindo e ele é desvalidado. Então, os pacientes acabam relatando, né, medo, invalidação, se sentem, né, descredibilizados pelos médicos, eles acabam tendo diagnósticos incorretos, como síndrome do intestino irritável, e às vezes eles são classificados, taxados como hipocondríacos. Né? Então, eu vejo que isso é um pouco comum, inclusive eu acabei esquecendo de colocar aqui, que não estava nesse estudo, mas eu vejo muito comumente também diagnóstico de fibromialgia, e no final das contas era a doença celíaca. Então, isso acaba impactando bastante, né, porque são anos, eu já conversei com pessoas no meu Instagram, né, que muita gente conversa comigo, teve alguma coisa aqui acontecendo no chat? O processo diagnóstico para alergia alimentar tem tanto a melhorar, é triste porque o padrão ouro acaba sendo provocação oral e os IG da vida não auxiliam muito. É verdade, Marília. Tem muito, muito para melhorar em muita coisa, né, nesse universo. Então, dentro desse mesmo estudo, né, eles estavam falando sobre a busca por informação, que é um pouco daquilo que eu falei inicialmente, né, então o paciente, ele se sente despreparado depois do diagnóstico, sem informação do médico, sem apoio clínico, né, e ele acaba buscando ativamente informações com amigos, colegas, familiares e fóruns online, e muito frequentemente essas informações estão incorretas, né, sobre o contato cruzado, no caso da doença celíaca, e sobre outros diagnósticos também acaba acontecendo muito frequentemente isso, né? Então, por exemplo, eu tenho uma moça que eu conversei uma vez, que ela tinha já tido diagnóstico de doença celíaca há 1 ano e pouco, quase 2, e ela comentou comigo que ela teve, assim, ela passou esse primeiro, né, início aí de diagnóstico, evitando ali a contaminação cruzada, evitando glúten, não, glúten 100% tirado, mas de vez em quando ela comia num restaurante compartilhado, tudo, e uma certa vez ela acabou se contaminando, né, tendo contato direto com glúten através do feijão. Então, o feijão, ele foi engrossado com farinha de trigo, e ela acabou não questionando isso antes, e ela se contaminou, e aí ela ficou bem mal, eu não lembro exatamente quais foram as reações dela em relação a essa contaminação, mas ela ficou bem mal, e ela resolveu procurar na internet mais informação, porque ela não sabia que poderia acontecer isso, né, de ter trigo no feijão.
Depois disso, ela começou a ficar muito, muito preocupada e muito hipervigilante. E um detalhe, ela no passado já tinha tido diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo, né, o TOC. Então, ela estava em remissão, né, por muitos anos, e acabou que essa situação desencadeou nela o toque novamente. Então, ela começou a lavar muito as mãos, lavar os produtos que ela chegava em casa, ela começou a ficar hiper preocupada, parou de sair, parou de tentar ir em restaurantes, parou de ir na casa da família, e ela foi se isolando, o toque dela foi piorando, e ela começou a ter outras questões de saúde mental. Então, assim, o quanto, né, esses fóruns online, eles são realmente, às vezes, prejudiciais, né? Por isso que eu falo sempre que é importante a gente ter grupos que sejam baseados em evidências, em estudos, porque o quanto isso pode agravar também a saúde da pessoa. Mas eu entendo, né, que quando a gente para pensar, por exemplo, na doença celíaca, 10, 15 anos atrás, se não fossem esses grupos, o que seria na vida das pessoas, né? Até mais tempo atrás, né? Então, às vezes a pessoa não tinha de onde tirar informação mesmo. Se hoje em dia na internet a gente não encontra tanta coisa assim, imagina, né, há uns anos atrás. Então, eu entendo, mas acho que hoje, como a gente tem mais pessoas falando sobre isso, mais informação, vale a pena a gente refletir um pouco, sabe, sobre o quanto isso está prejudicando a sua saúde mental, do seu paciente, enfim. Acho que é importante refletir um pouco sobre isso, né, porque acaba tendo muito alarmismo nessas informações que, às vezes, quase sempre estão erradas ou exageradas, né. Então, aqui, eu coloquei controle e previsibilidade, porque eu percebo, né, bastante, principalmente, que é o que eu atendo mais, né, os pacientes com a condição celíaca, que eles têm bastante autocrítica, né, então eles se preocupam, às vezes se contaminam ali acidentalmente, e eles começam a criar regras, né, de então eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e eles acham que tem uma forma correta para fazer, né, para comer, então o que comer, quando comer e como comer, então eles vão se preocupando, tentando se munir de todas as formas possíveis, né, esse monitoramento fica muito constante, e a nossa cabeça, né, quando a gente fica nessa hipervigilância, nesse alerta constante, a gente acaba entrando num mecanismo de muito estresse, né, como se a gente estivesse realmente o 100% do tempo em perigo. Então, acho que, eu sempre brinco com os pacientes, né, que eu pego, que são mais hipervigilantes, tudo, que eles têm uma característica muito boa de cuidado. Se a gente pegar esse cuidado e colocar no lugar certo, 10 de 10, né? Então, se a gente, às vezes o paciente, ele não sabe muito bem o que fazer. Então, ele sabe que ele tem que se cuidar. Mas como ele tem que se cuidar? Ninguém falou para ele como, né? Então, ele pensa, vou pro excesso, vou me cuidar pra caramba, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu não vou aquilo. Então, quando, né, a gente para ajudar esse paciente a entender o que ele pode fazer para ter uma qualidade de vida, para conseguir sair com os amigos, para estar nas reuniões de família, né? Como se precaver, como se prevenir, como fazer isso tudo acontecer, isso ajuda, porque para isso a gente também precisa ter controle e previsibilidade, né? A gente precisa pensar, putz, eu vou ter uma festa então no final de semana, eu preciso fazer comida, eu vou encomendar, o que eu vou fazer? Então, pensar nessas estratégias, em como fazer tudo isso, em como levar, é muito importante, né? E às vezes o paciente não tem essa informação e se perde, né? Aí aqui, né, que eu estava falando para a Cláudia, né, que eu ia chegar nesse momento aqui, né? Então, comportamento alimentar desordenado. Esse comportamento, eu coloquei desordenado porque tem uma diferença, né, entre desordem alimentar no sentido de comer desordenado e de transtorno alimentar. Então, às vezes, uma pessoa que tem um comer desordenado, não necessariamente ela tem um transtorno alimentar, mas ela está num caminho que pode virar se a gente não cuidar, né? Então, não é todo celíaco que vai ter um transtorno alimentar, não é todo alérgico que vai ter um transtorno alimentar, nem toda pessoa com diabetes que vai ter um transtorno alimentar, né? Mas são pessoas que têm um caminho que pode ser mais propício para isso, né? Porque quando a gente para pensar no transtorno alimentar por uma questão estética, né, de emagrecimento, de beleza, as pessoas, elas vão para esse caminho do transtorno alimentar através de uma dieta restritiva, né? Então, o mecanismo é muito parecido, mas o que muda são esses cuidados. Então, quando a gente entende a motivação, quando a gente tem um propósito e a gente trabalha isso com o paciente, a gente consegue mudar esse caminho, né? Mas, de qualquer forma, esse comer desordenado, ele pode, né, desencadear comportamentos de compulsão. Então, eu vejo muito comumente pacientes que
me procuram, né, e que às vezes estão comendo glúten ainda, né, no caso da doença celíaca, e não conseguem parar. Então, ele tira por um tempo, e aí alguma coisa aconteceu, além da alimentação, né, estresse, enfim, coisas da vida, e a pessoa está se sentindo mais fragilizada, e aí ela come glúten. Ou, no caso dos pacientes que conseguem retirar 100% o glúten da dieta, acabam tendo compulsão com alimentos sem glúten. Então, vai numa festa e não come na festa, fica vendo ali o pessoal comendo, isso gera uma vontade, mas ele pensa, tô tranquilo, em casa eu tenho uma pizza, quando eu chegar eu como. E aí ele chega em casa e come a pizza inteira, come o bolo, come a torta, come tudo que vê pela frente, porque já que aqui é um lugar seguro, eu posso, então eu vou comer tudo que eu tô vendo, porque eu mereço. Eu passei 2 horas olhando todo mundo comer, por que agora eu não posso? Então, não é um pensamento tão, né, óbvio, assim, que passa na cabeça da pessoa, mas acaba indo um pouco nesse mecanismo, né? E lá, quando a gente está falando de transtorno alimentar por dieta, né, por emagrecimento, tudo, a gente brinca um pouco que os pacientes, eles entram nesse lugar do já que, né? Então, já que eu já comi tal coisa e fiz tal coisa, então eu nananana. Então, já que eu passei vontade por 2 horas, eu vou comer uma pizza inteira, porque eu mereço, imagina. Então, a gente precisa estar atento a esse comer em excesso, porque às vezes, e tem diferença, né? Um comer em excesso, porque, sei lá, alguém te trouxe uma comida gostosa, sem glúten, sem o que você tem alergia, e quando isso passa da conta. Então, se a gente for olhar, né, no DSM, como que é um comer em excesso, dependendo do diagnóstico, se é bulimia, se é transtorno de compulsão alimentar, isso precisa acontecer dentro de 2 horas, com uma frequência de tantas semanas, então tem que ser um negócio muito assim, para fechar um diagnóstico. Tá? Então, para isso você precisa procurar, né, um profissional que entenda sobre transtornos alimentares. Caso contrário, a chance até de você aumentar essa questão alimentar e ir realmente para um transtorno alimentar é muito maior, porque não são todos os profissionais que estão preparados de fato para cuidar dessa questão alimentar e te ajudar a sair, né, entrar numa remissão. Então, acho que é bem importante deixar isso claro, tá? Às vezes o paciente também tem comportamento de evitação, que é diferente de restrição alimentar. Então, quando a gente pensa na evitação, às vezes o paciente ele começa a ter um negócio tipo assim, eu vou evitar esse alimento aqui porque eu não gosto muito, eu não gosto da textura, eu não gosto do cheiro, eu não gosto da cara, não, porque eu como mais esse tipo de comida do que aquele, e aí começa a ter evitação, quando você vai ver, a pessoa está comendo pouquíssimas coisas. Então, pode ter diagnóstico, tipo transtorno alimentar. Opa, alguém falou alguma coisa. Rafaela, essa compulsão pode acontecer também em comprar o máximo que pode de itens sem glúten, como se precisasse ter ou experimentar tudo que vê. Isso pode acontecer, mas acho que é importante a gente pensar sobre o momento da vida que você está também, né? Então, às vezes, isso pode acontecer com pacientes recém-diagnosticados, porque ele sente ali, né, que ele nunca tem. Então, quando ele tem, ele quer descobrir todos os sabores possíveis para ver se ele encontra os preferidos dele, porque ele tinha preferidos com glúten, então agora ele tem que achar os preferidos sem glúten. E como é que faz isso? Comprando tudo que vem pela frente. Então, isso pode acontecer, mas não necessariamente é um transtorno alimentar, né? Então, para a gente poder fechar esse diagnóstico, a gente tem que investigar muito, tem que ter, né, muitas coisas acontecendo. E como é um transtorno, a gente tem que lembrar que transtorno gera muito sofrimento, não é pouco sofrimento, é muito sofrimento. Então, não é um momento específico, porque você foi numa loja que... Isso aconteceu já comigo, né? Bem lá no começo, eu descobri uma loja aqui perto, e eu nunca tinha visto. Era uma parede, assim, cheia de produto da Char. Então, tinha sucrilhos, tinha bolacha, gente, tinha tanta coisa, assim. E antes, né, quando eu comia glúten na época lá, eu não me importava com sucrilhos, com bolacha, com nada disso. Mas o fato de eu ter a restrição, quando eu cheguei naquele ambiente, eu fiquei tipo assim, meu Deus! E eu tava assim, pegando tudo. Aí meu namorado falou, mas você vai levar tudo isso? Aí eu... Opa, peraí. Aí eu pensei, não, eu nem como tudo isso, para que eu quero tudo isso? Então, uma coisa que a gente precisa fazer é se questionar, porque às vezes a nossa emoção, ela vem assim, a cavalo, tipo, meu Deus, eu tô vendo todas as comidas que eu nunca vi na vida, então eu quero tudo. Então, se questionar, né, é muito importante essa questão. Eu tô com fome mesmo, eu realmente quero comer isso, realmente vai fazer diferença,
para entendendo, porque a nossa cabeça ela se empolga, ela se emociona, porque a gente ativa, né, um sistema no cérebro que é o de escassez. Então, quando a gente está com isso bem ativadinho, é como se o mundo fosse acabar. Então, se o mundo está acabando, eu vou fazer o quê? Suprimento, eu preciso de comida, eu não posso passar fome, meu Deus do céu. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente consegue fazer alguma coisa. Oi, Paula. Oi, consegue me ouvir? Sim. Essa questão de compulsão alimentar, assim, eu tô vivendo um pouco dessa fase, mais ou menos 1 ano e meio, tá? Pra ser bem sincera, e eu não tinha a mínima ideia que isso estava acontecendo comigo após o emagrecimento que eu tive quando eu retirei o glúten com a descoberta da doença celíaca, né? Então, eu tive aquele processo de emagrecimento e depois o gradual ali de manter o peso, e aí veio a compulsão alimentar de vamos dizer assim, uma avaliação médica de um outro distúrbio intestinal, sabe? Então, em questão de as avaliações, tanto com o nutricionista quanto com o médico, eles não comentavam muito que ele já sabia que eu tinha essa compulsão, mas botar a hipótese de ter um novo distúrbio intestinal a- a- tem um certo afeto na compulsão alimentar. Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Como é que eu vou explicar? Assim, o processo de descobrir, por exemplo, assim, no intestino irritado, que é o que eu estou pesquisando agora, porque a doença de Crohn's a gente já descartou. Esse processo com a compulsão alimentar, em termos da psicologia, ele tem que ser mais aprofundado em questão de cuidado com a compulsão. Tá. Você está querendo dizer, assim, que como você está com algumas restrições alimentares, isso está te gerando compulsão e você quer entender se isso tem relação com um diagnóstico de, por exemplo, síndrome do intestino irritável, é isso? Isso. No caso, eu faço medicação para compulsão alimentar. Eu tive que Tá. colocar a medicação para controlar, né? Uhum. E aí veio a hipótese da síndrome do intestino irritado, depois de eliminar algumas questões ali, a doença de Crohn's, tudo. Agora está na fase do síndrome do intestino irritado. Então, é muito, vamos dizer assim, psicológico também, a síndrome do intestino irritado. Então, tudo fica interligado ali em questão de para fechar o diagnóstico, né? Tá. Olha, em relação à síndrome do intestino irritável, não tem nada que fala assim, se você tem síndrome do intestino irritável, você vai ter uma compulsão alimentar ou um transtorno alimentar, né? O que pode acontecer é esse mecanismo no sentido de, já que eu estou com algumas restrições, então vou comer mais. Isso pode estar relacionado a questões emocionais, mas não necessariamente pode ser um transtorno alimentar, pode ser um comer desordenado, que, né? Então, são muitos fatores, assim, acho que eu seria muito leviana se eu te falasse se é ou não é aqui, né? Eu não tenho seu histórico, não te conheço, mas acho que é importante olhar com atenção para isso, né? E, se possível, conseguir ter acompanhamento de profissionais que entendem de transtorno alimentar, porque às vezes tem profissionais que não entendem de transtorno, e às vezes um comer emocional ali, né, um comer desordenado, já é o suficiente para o profissional passar algum remédio para te ajudar a evitar isso, evitar aquilo. Então, eu já conheci pessoas que às vezes têm um comer emocional, porque algumas coisas estavam acontecendo na vida e estava difícil de carregar a vida, e a pessoa acaba tendo ali um conforto na alimentação. Mas não necessariamente é, né, algo que precisaria de uma medicação. Às vezes a pessoa precisaria de um acompanhamento, né, psicológico para aprender a lidar, né, com essas questões pontuais, né, melhorar a questão de lidar com frustração, coisas nesse sentido, sabe? Sim. Então, tem muito disso acontecendo, né? Sim, não, eu me referi assim, eu tive, né, faço o tratamento para compulsão alimentar também, junto já faz uns meses. Eu fui fechar ali o diagnóstico, certo? Só que agora, a gastro, né, em si, eu me refiro, como eu já tive essa questão da compulsão alimentar, tá ok ali, eu me refiro como, assim, o intestino irritado, ela também é muito, eu digo, alguns sintomas são muito emocionais, reage emocionalmente ao intestino. Eu me refiro a isso. Tá.
Quando a gente pensa, né, em transtorno alimentar, a gente tem que pensar que são doenças crônicas, então elas também não vão embora para sempre. Então, né, não é um negócio que você abriu uma ferida, passou um remédio e você tem ali só a cicatriz. Ela pode acabar voltando, dependendo de situações que acontecem na sua vida, no caso, né, pode gerar uma restrição ali, de repente, à alimentação. Então, tem diversas questões e precisa ter um cuidado, sim, com a saúde mental, já que você teve esse diagnóstico, né? Então, porque pode voltar de alguma forma. Mas estou dizendo isso não para você ficar com medo, mas para você ficar observando, né? Sim, a questão de entender, diferenciar esse comer, o que é fome emocional, de fome, né, realmente fisiológica, né, e trabalhando esses pontos de será que eu tô com fome mesmo, será que eu não tô, estou comendo muito rápido, coisas nesse sentido, sabe? Claro, tem muito mais coisa para observar, mas rapidamente acho que é o que eu consigo te dizer agora. Sim, tá bom, obrigada. Imagina. Antes de passar para a Cláudia, eu vou só fazer um comentário que acho que, pelo que a Paula comentou ali, essa questão de essas doenças, né, que a gente precisa ter uma restrição, que entra doença celíaca, alergias, tolerância, que daí pode ser, por exemplo, intolerância a FODMAPs, elas realmente vão gerar uma emoção, assim, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente, muitas vezes, pode ter algum sintoma relacionado a essa emoção também, né? Eu acho que foi, não sei se foi bem isso que tu perguntou, Paulo, porque a síndrome do intestino irritável, eu sei que algumas pessoas que têm, quando elas estão com algum momento, assim, de mais fragilidade, enfim, dessa parte emocional, os sintomas ficam mais exacerbados, né? Então, isso pode acontecer, né? A gente sabe que pode sim, né? Não sei se foi bem isso que tu perguntou, né? Mas... Sim, foi uma questão que a médica pediu para eu cuidar. Por exemplo, eu tomo a enzima se eu for comer uma pequena quantidade de leite. Mas eu notei que depende do meu estado emocional se a enzima vai funcionar naquele determinado momento. Às vezes ela não funciona, então eu fico ali o dia todo em casa porque não tem o que fazer. Outras vezes ela funciona. Então, Sim. seria isso. Tá. É importante a gente entender o porquê que aconteceu nessa situação. Sempre funciona, e aí nesse momento não funcionou. Por quê? Daí olhar para ti e pensando, né? O que aconteceu? Como é que eu estou me sentindo? Né, aconteceu alguma coisa na minha vida nesse dia, nessa semana, enfim, porque isso é importante até para te entender como que os teus sintomas vão aparecer, né? E para te saber, estou hoje num dia que eu estou mais, sei lá, emocionalmente fragilizada. Então, eu não vou, de repente, comer esse alimento aqui, porque eu tenho que tomar uma enzima para poder comer esse alimento e nem sempre ela funciona. Então, tu vai entendendo esses mecanismos, né? Sim, obrigada. Pode falar, Cláudia. Não, eu achei super pertinente. Eu amo psicologia também, eu sou filha de psicóloga, devorava a biblioteca da minha mãe, adoro a mente humana, mas eu mesma tive várias peças assim que foram pregadas em mim. Eu acho super legal essa história de pensar no transtorno alimentar, aliado ao medo, logo que a pessoa sente o diagnóstico, porque não foi o meu caso. Eu tive distúrbio alimentar porque eu era atleta profissional, e eu estava com uma convocação para a seleção brasileira, e o meu técnico falou que eu tinha que ter um pouco mais de impulsão em muito pouco tempo. E eu pensei assim, vou tirar algumas coisinhas aqui, para diminuir um pouco o peso, e aí eu vou aumentar minha impulsão. E é muito incrível como a gente não percebe a evolução do transtorno. Tu acha que tu tá só fazendo uma dieta, que tu tá só retirando alguma coisa. Quando tu vê, tu entrou numa esfera, num mundo que tu não tem a menor noção de como é que tu entrou ali. Né? Como é que tu chegou ao ponto de não comer mais nada. E como eu vejo muito nos grupos esse medo, eu vejo muitas pessoas relatando quando recém tem o diagnóstico,
de não querer sair de casa, de não comer isso, de não comer aquilo, de não vou comer mais nada, não vou isso. Não... E eu sempre comento com meu marido, caramba, isso pode evoluir para uma anorexia, né? Que perigoso isso, que perigo. Quando eu tive o distúrbio, o diagnóstico da doença celíaca e tudo, e eu, graças a Deus, já estava bem, então eu já entendia, já sabia como fazer para não deixar evoluir para um transtorno alimentar. Mas eu fico bem preocupada quando eu vejo essas pessoas que ficam muito, muito, muito preocupadas em tirar tudo, aonde que isso pode parar. Tem diversas questões, né, para chegar ali num transtorno, né, então é multifatorial, não tem uma coisa específica, então a gente não pode dizer que a doença celíaca vai fazer isso, mas é uma atenção que a gente precisa ter como profissional, né, principalmente, mas também como paciente, se observar, porque isso pode acontecer, e o que você falou faz sentido quando a gente está falando, né, de, por exemplo, anorexia, onde o paciente acaba perdendo ali, né, muito peso, e ele acaba ficando com bastante desnutrição, e essa desnutrição, ela pode acarretar e acometer, né, questões cognitivas, e a pessoa, ela perde muito, realmente, a noção do que está acontecendo com ela. Não, por isso que um dos tratamentos, não adianta você olhar para a pessoa e falar, você vai morrer, você está com sei lá quantos quilos, não importa, a pessoa não está enxergando aquilo, ela tem, né, distorção de imagem. Então, esse não é uma das formas de tratamento, porque realmente a cognição dela está comprometida, né? Então, por isso que é importante a gente observar essa questão da restrição demais, porque a pessoa, ela pode ter essas questões, né, de desnutrição, enfim, diversas outras também, e isso impacta bastante, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Amanda? Oi, boa noite. Eita, tá bem ruim de escutar. Eu não tô entendendo. Você tá entendendo, Fabi? Não, tá bem ruim, Amanda. Agora sim. Mas tá viável para vocês? Agora sim. Tá. Boa noite, parabéns. Foi maravilhosa a exposição, muito esclarecedora. Obrigada, né, por isso. Para, né, as pessoas em geral que eu sou nutricionista também, pessoa com restrição alimentar, mais de uma, e me ocorreram duas questões. Primeiro, acho que talvez a necessidade que a gente tem não só de fazer pesquisas, mais pesquisas, em vários pontos, várias questões que a gente vê como pontos para melhoria, como, por exemplo, os que você citou, né, de que a gente não tem muita clareza, por exemplo, como são as reações alérgicas, né, alergia alimentar. A gente tem, sim, algumas catalogadas com especificidade, mas não significa necessariamente que ela está toda catalogada, né? Às vezes a gente pode ter ali manifestações alérgicas que ainda não estão registradas, que ainda não estão catalogadas e bem conhecidas. E que a gente tem essa questão da associação de mais de uma restrição, né? Não raramente a pessoa tem, sei lá, uma doença autoimune, como a doença celíaca, e alguma alergia alimentar, ou 2, 3 alergias alimentares. E eu sinto uma necessidade, nesse ponto, de muita pesquisa a esse respeito na área da saúde, né, de diagnóstico, de manifestação, mas eu queria que você falasse um pouco também sobre as pesquisas nessa área, mas voltado para saúde mental, né, porque justamente acaba que, eu falo, né, como profissional e como paciente, a gente não tem muito no que se apoiar, né? É difícil a gente encontrar profissionais que realmente entendam, ou que, se não entendem, pelo menos que sejam empáticos, né? Para falar assim, olha, eu vou pegar na sua mão e a gente vai junto, a gente vai descobrir junto. Então, eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, por favor. Uhum. Não, total. Tem poucos estudos, né, que realmente falam do manejo, que falam desse cuidado. A gente acaba encontrando mais coisas voltadas para a qualidade de vida, né, impactos no sentido de, tem ansiedade, tem depressão, mas pouco que se fala, tá, e o que a gente faz com isso aqui, né? Então, a gente precisa pesquisar mais mesmo. Então,
é isso, não tem muita coisa. Infelizmente. Se falta estudo na parte clínica, né, de nutri, de medicina, acho que talvez na área da saúde mental, né, de psiquiatria, psicologia, acho que talvez ainda mais, né? Muito, tanto que lá no Instituto de Psiquiatria, do curso que eu estou fazendo, eu vejo, a gente acompanha, né, os pacientes também, e às vezes eu vejo, assim, os pacientes relatando informação sobre gastrointestinal, e eu não vejo ninguém falando, vamos encaminhar para um gastro, vamos ver o que tem aqui, né? Então, eu vi um caso específico de uma pessoa falando assim, porque eu fui numa festa X lá, e eu comi um monte de massa, eu comi folgados, eu comi não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e aí eu tô me sentindo, e aí quando ela descreveu isso, eu falei, gente, ela falou, eu tô me sentindo como se eu tivesse com o meu estômago, assim, na parede da minha barriga, sabe, estufada, enorme. E aí eu pensei, isso parece tanto uma distensão abdominal, né, bem forte, de alguma reação e tudo. E aí a primeira coisa, né, quando a gente estava na parte de discussão de caso com os profissionais, eu falei, gente, alguém investigou, né, uma questão gastrointestinal, uma doença celíaca, alguma restrição nesse sentido, síndrome de intestino irritável, o que seja. E aí um psicólogo falou assim, não, ela é exagerada. Então, para ela, tudo é assim mesmo. Sabe como é, né, e tal. Olhando para ela só como se ela fosse um transtorno e deixando de lado outras questões que poderiam estar ali, né. Então, eu vejo que tem, assim, uma falta de conhecimento absurda em relação a esses diagnósticos. Então, se a gente está falando da USP, né, um negócio tão que a gente espera isso, espera aquilo, acho que isso já diz bastante, né. E o outro ponto, rapidinho, seria só em relação até acaba sendo no mesmo tópico também, que é como que a gente vai, né, sem pesquisas, olha como é importante que a gente pesquise, levante esses pontos, e dentro de um mesmo ponto, às vezes, vários olhares a respeito dele, porque como que a gente vai saber, como que um profissional fala, não, ela é exagerada, isso é dela, né, sem ter ali, e isso eu falo tanto na área da saúde mental, quanto na área de manifestação clínica mesmo, fisicamente, porque como que a pessoa fala assim, não, isso aí não é alergia alimentar, não. Tá, então é o quê? Não é alergia de contato, isso é dermatite. Isso, eu ouvi isso muito também, muito. E eu entendo que se a gente não tem o conhecimento, não tem como a gente atuar. Mas a questão é buscar esse conhecimento e buscar essa atuação, né? Total. Porque da mesma forma que pode ser muito sutil a manifestação física, a manifestação psicológica ela é muito sutil. Eu já conversei isso com alguns profissionais de saúde, eu como profissional da saúde, muitas são as vezes em que eu me questiono, em que eu falo em terapia, olha, será que eu não estou entrando ali numa hipervigilância? Será que já passou de uma hipervigilância? Será que eu não estou também com alguma outra questão por causa disso, né? Por causa de tudo que a gente passa, né? Quem tem essas restrições sabe, né? Só isso mesmo. Muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez. Não, super pertinente. Eu acho que esses questionamentos eles precisam muito ser feitos, né? Eu luto assim várias lutas dentro da psicologia também, né? Porque eu vejo colegas falando. Colocaram aqui. Minha psicóloga me chamou de extremista exagerada na época do diagnóstico, e isso me feriu muito. Ela só não entendia sobre. Total, eu vejo muito isso dentro da psicologia, né? Há colegas meus falando, porque fulano tem uma intolerância alimentar a leite, e aí ele chega falando para mim que a calça não tá fechando. Onde já se viu? Eu falo, gente, a calça não fecha mesmo, entendeu? Quando eu estou com distensão abdominal, eu acordo de manhã de um jeito e vou dormir de outro, e parece que eu aumento 2 números de calça jeans, por exemplo. Então, assim, quem não entende sobre essa questão gastrointestinal, acha que realmente exagera, onde já se viu dentro de um dia você aumentar um número de calça? Isso não existe. Então, assim, né, na cabeça das pessoas. Então, eu acho que é um negócio que a gente precisa falar muito mais, e acho que mais do que falar, a gente precisa estudar, né? A gente precisa de artigo, a gente precisa de pesquisa, porque não tem, principalmente no Brasil não tem, né? Se não tem lá fora direito, quem dirá em português aqui no Brasil, né? Então, é um negócio que a gente precisa ir mais a fundo. Inclusive, eu estou aí me organizando para fazer um mestrado para pesquisar mais sobre isso em relação à saúde mental, porque deixa bastante a desejar nesse sentido, né? Eu acho que a Esther tinha levantado a mão, mas eu não sei se era ela mesma, se eu vi errado.
Eu não Sim, sei tinha se já sido. acabou. Se você vai continuar, se você continuar, depois a gente conversa. Não, eu tenho mais algumas coisas para falar, mas se vocês quiserem conversar também, eu acho que é um momento de troca e vale a pena. Qualquer coisa a gente faz outro dia, entendeu? Elas me convidam de novo. Abusada, né? Duas coisas, né? A gente não tem trabalhos brasileiros com pacientes celíacos que estão cursando, né, esse outro lado, né, que é esses distúrbios relacionados à alimentação e que tem vários, né? Não é só um, tem vários caminhos, tem nomes diferentes, né? A gente está vindo muito falar do TARI, desse transtorno evitativo, mas e aí a gente pega os trabalhos lá de fora, o que acontece? A nossa cultura alimentar é muito diferente do que tem lá. E dentro do que a gente vê, por exemplo, quem mora no interior do país tem um tipo de alimentação que não é quem mora numa cidade muito grande, que fica 2, 3 horas no trânsito, tudo isso. Ai, tá apareceu a Dinadeia para mim ali, maravilhosa. Então, assim, transpor coisas de lá de fora para cá, resultados que tiveram lá, pesquisas feitas, é muito complexo. A gente vê, por exemplo, a doutora Anne, né, nos Estados Unidos, nutricionista, a que apresentou o estudo Essa do bebê. semana, né? Eu estava falando do webinar que ela fez essa Ela é semana. uma nutricionista maravilhosa, eu adoro ela. Ela é muito focada na doença celíaca, ela tem grandes trabalhos, mas ela encontra um tipo de paciente lá, né, que tem essa situação do americano que só abre caixa, que só abre lata, que tem muito medo, mas continua comendo na rua, que custa adoecer, a sarar, né? Para a gente olhar eles lá e olhar a gente aqui, não vai dar bom, né? Mas também precisar convencer, né, os programas de pós-graduação, que é relevante o que a gente quer falar, é uma barreira muito grande, porque ainda é considerado um mimimi. Existe eu tenho um trabalho de uma antropóloga gaúcha, lá dentro da Unifesp, olhando para o comer do celíaco, que tanta decisão que ele tem que tomar antes de botar um tomate na boca. Então, esse é o único trabalho brasileiro de antropologia sobre doença celíaca, da Tatiana Eslebão. É uma ponta assim, que ela acendeu no dia que ela defendeu o mestrado. As pessoas que estavam lá, os professores, né? Eles meio que estavam olhando assim, a gente come diferente, né? Como se fosse um transtorno, o que a gente está precisando fazer normalmente, o que o celíaco faz. Como se aquilo ali já fosse um transtorno. E um outro ponto que eu queria chamar é sobre a hipervigilância. Existe um equívoco sobre a hipervigilância na fala das pessoas. O estudo americano que deu um pontapé sobre isso, a hipervigilância, ela não é ruim em si, se você é um paciente que precisa dela. Ela é ruim quando adoece esse paciente. Então, comportamentos de hipervigilância podem adoecer determinadas pessoas e outras não. Eu sou hipervigilante. Eu passo fome, mas eu não como. Mas isso não me causou um transtorno. Não porque eu sou ótima, mas é porque, né, a tempestade perfeita não aconteceu em mim. Então, eu vou... multifatorial, né? Eu vou enfrentar isso de outra forma. Mas, por exemplo, no estudo da hipervigilância, quem eram os pacientes mais saudáveis em termos de índices de recuperação do intestino e de anticorpos gerados? Os hipervigilantes. Eles conseguiram chegar nesse parâmetro. Então, os comportamentos que eles têm, de alguma forma, trouxe benefício. Ruim para quem atravessou a ponte do transtorno alimentar, mas ele mostra determinadas coisas, determinados hábitos e estratégias que podem ser aproveitados para quem não chegou nessa hipervigilância.
Então, hoje a gente está xingando as pessoas de hipervigilantes. Virou um xingamento, virou uma desqualificação do outro. Aí ele é hipervigilante, ele tá, né, porque ele está em risco, a gente sabe, né? Então, às vezes, a hipervigilância vai te salvar de uma comida estragada, que todo mundo ficou doente no casamento, né? Isso sem ser celíacos, né? Mas, então, a gente, às vezes, está ouvindo as coisas e sem estudar, sem aprofundar, e vai repetindo erros. Quando você fala, né, das comunidades celíacas que hoje podem adoecer muita gente, porque a gente, eu tenho 30 anos de diagnóstico, eu demorei 15 anos para saber um pouco do que eu sei. Hoje a pessoa chega e cai em cima dela quilômetros de informação. Então, como é que eu vou, né, usar isso tudo de uma vez? E nos grupos tem gente que tem uma reatividade enorme, que a pessoa realmente vai adoecer de ir para o hospital se ela tiver contato com glúten. Então, ela precisa ter muitos cuidados. E tem gente que não reage, tem gente que tem um limiar de contato com glúten que o organismo consegue dar conta. Então, quem está entrando tem que ter filtro, mas a gente não tem filtro nenhum. Então, porque a gente não tem conhecimento, né? Vai ter filtro como você vai escolher coisas, né? Então, assim, os grupos realmente têm um mérito danado, porque a gente não conseguia fazer acolhimento nas acélebras. As acélebras geralmente são na capital do país, eram coisas presenciais, era a cartinha que mandava para lá, demorava 5 dias para chegar, a cartinha que voltava para cá, 5 dias, a pergunta para a empresa, demora 3 meses para a Antártica responder se tinha glúten ou não no Guaraná, então era mais fácil nos grupos a gente trocar essas informações. Então, tem muito mérito, tem muita situação difícil, né? Que você manda a pessoa jogar a cozinha no chão e construir outra do zero, mas tem cozinha que está uma lástima, porque quem morou lá fazia salgadinho para fora, então, além da fritura, muito trigo e aquilo está grudado. Então, às vezes a resposta ela foi para aquela cozinha ali, né? Então é difícil a gente. Quem está chegando realmente tem um cenário bem complexo, assim, né? Mas a gente tem mais cuidados nas falas e de estudar um pouco mais, de ver, de buscar e de ouvir, né? Vocês que estão estudando. Isso é muito bacana. Esse encontro aqui é sensacional, que a URGS tem esse espaço, que a gente, né, tem esse lugar para ouvir vocês, porque, né, a oportunidade é pouca e pequena. Não, eu acho que é super pertinente isso que você está falando, né? Porque, de fato, quando a gente vai olhar os artigos que são lá de fora, a gente tem recortes muito específicos que são muito diferentes da realidade que a gente tem no Brasil, né? E no Brasil, além de tudo, a gente tem isso que você falou, regiões que têm menos opção ainda, né? Então, eu tenho pacientes de alguns estados e eu vejo que os pacientes de São Paulo têm um perfil, os pacientes de outras cidades que não têm nenhum restaurante 100% seguro têm outro perfil, os pacientes que não têm condição financeira de ficar gastando com produto sem glúten têm outro perfil. Então, a gente tem diferentes realidades e não tem nada sendo falado sobre isso, né? Eu acho que falta muita informação. E em relação à hipervigilância, eu sempre gosto de falar para os pacientes que a gente tem uma diferença, né, entre hipervigilância e vigilância. E o paciente celíaco, ele precisa ter a vigilância ela faz parte, né, se a gente for buscar ali no dicionário, né, Michaelis, a definição da palavra, vigilância é cuidado, né, vigilância está atento ao que está acontecendo. Então, o paciente celíaco, ele precisa ter essa vigilância. O ponto da hipervigilância é quando isso está excessivo, né, então, buscar esse caminho de cuidado é o que eu tento trabalhar ali com os pacientes, sempre deixando claro que buscar o caminho de cuidado não é ir se contaminar, não é ir, né, viver a vida louca como se nada tivesse acontecendo, mas é a gente encontrar um caminho, né, que faz a pessoa manter ali a qualidade de vida e a qualidade intestinal. Posso fazer uma colocação? Só para terminar aqui, claro. só essa coisa da hipervigilância. A gente precisa olhar os cenários, né? Se você é o único celíaco da casa e mora no Rio Grande do Sul e a sua avó faz massa, faz pastel, não tem outro jeito. Se você não adotar a hipervigilância, você vai adoecer. Então, a gente também precisa contexto.
né? Do que, para mim, parecerá hipervigilância determinadas coisas que essa pessoa lá vai fazer. Por quê? Porque minha família são 7 celíacos, eu vou em 7 casas diferentes, todo mundo faz dieta sem glúten, então eu não passo aperto nunca, né? Na casa da minha mãe, na casa dos meus irmãos. A minha vida, eu não preciso fazer vigilância nenhuma, porque a minha vida é no mundo sem glúten, né? Mas se eu comparar o meu com o do outro, eu vou falar, nossa, o cara não toma nem água naquele copo ali, porque ele sabe o que tem naquele copo ali, que está cheio de farinha, que a avó dele fez pizza hoje para a família inteira, e depois ainda fez um pão, e ainda fritou o bolinho de chuva, porque está chovendo. Então, a gente precisa também, assim, isso, né? Quem está lidando com isso aqui é nós celíacos comuns, né? Não vocês profissionais, mas nós celíacos comuns. A gente precisa também pensar no contexto de cada um antes de fazer essa classificação assim. E o que é importante é saber que o comportamento do celíaco pode adoecer o celíaco. Ele pode se tornar excessivo adoecedor, né? Então, aí, esse é o problema. Sim, total. Você ia falar alguma coisa, Dinadeia? Eu ia falar justamente com relação à questão da vigilância e da hipervigilância, como que eu vejo isso no consultório, que eu atendo muitos celíacos, né? Para mim, a vigilância é a informação correta, a informação fidedigna e a aplicação disso na prática, que são os cuidados referente à contaminação por glúten, o glúten direto e a contaminação. A hipervigilância, no sentido excessivo dela, ela se torna patológica quando ela desenvolve doenças emocionais, alteração de comportamento do tipo isolamento social. Pessoas que eram extrovertidas, que gostavam de estar na vida social, abrem mão completamente disso para um isolamento. Pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade. Como saber que estou desenvolvendo um transtorno de ansiedade? Sintomas físicos, sintomas emocionais, insônia, agitação, pensamento no glúten o tempo todo, um medo persecutório pelo glúten. Então, a gente consegue diagnosticar isso em consultório, quando a fala da pessoa é muito referente ao glúten, ao medo, e ela sempre acha que não fez o suficiente, que não está cuidando o suficiente. Concordo com a Esther, numa casa onde divide-se, é compartilhada, as chances de desenvolver uma ansiedade, um transtorno de ansiedade é muito grande. Mas quando a pessoa abre mão da sua vida social, do trabalho e etc., aí a gente entra na patologia mesmo de fundo emocional, uma depressão. Mesma coisa a comida. No início é super natural, né, Rafaela, que as pessoas saiam descobrindo um monte de coisas que nem comia mesmo antes, pelo simples fato de ser sem glúten. Mas existe um tempo para isso, para o cérebro ir se adaptando e cuidando. Total. E nós, os profissionais da saúde, temos que ter esse acolhimento com a informação para que a pessoa não pense que ela vai ficar congelada também na hipervigilância patológica. É possível sair dela, e nós temos essa função de auxiliarmos, né? Não sei se ficou claro o que eu me refiro quando se torna patologia, né? Alterações de comportamento por completo. Faz muito sentido, eu acho que isso é super pertinente, a gente, né, como profissional de saúde, tá atento, né, eu percebo que os pacientes, às vezes, quando eles têm um perfil mais obsessivo, e vai para um caminho, quando tem um perfil mais impulsivo, vai para outro caminho, então a gente está atento também, né, ter esse olhar, né, para entender. E eu acho que não vai dar tempo de falar sobre essa questão do luto no diagnóstico, né, e o quanto isso também está relacionado a esses comportamentos, né, e assim como um luto de uma pessoa que a gente perde um ente querido, pode acontecer desse luto, tanto de uma pessoa, né, durar mais tempo ali, ser um negócio mais patológico, e algo que está ali dentro do esperado. Então, a gente também tem esses comportamentos, e a gente, como profissional de saúde, precisa estar atento a isso, né, para ajudar esse paciente a passar por esse
por essa trajetória, né? E as questões de doenças mentais, né, Sim. Emocionais pregressas, antes do diagnóstico, Exato. e não necessariamente causadas pela doença celíaca. Eu não sei se você estava na hora que eu comentei de um caso que a pessoa tinha toque antes do... Não. Então, eu comentei sobre a pessoa ter toque antes, ela estava em remissão, e aí ela começou a ficar bastante hipervigilante, assim, ela entrou nos grupos, né, foi quando eu falei dos grupos, de WhatsApp, tudo, e ela começou a receber muita informação, então ela já tem esse histórico, né, de ter o transtorno obsessivo compulsivo, e isso foi ali ativado de novo, por conta de muita preocupação, muito excesso, essa obsessão, né, então, é muito importante a gente conseguir olhar para isso, né, ter essa atenção, e às vezes a gente também tem, em relação aos transtornos alimentares, pacientes que já têm um comer desordenado antes do diagnóstico, né, e com o diagnóstico isso se potencializa, e antes estava mais disfarçado, mais tranquilo, a pessoa não pensava tanto ali, mas o diagnóstico traz muito essa questão de pensar muito em comida e ficar o tempo inteiro ruminando, né, então, eu já peguei casos de pessoas que estavam assim, fizeram um grupo lá, psicoeducativo, e foi muito legal, porque foi uma pessoa que tinha tido diagnóstico, acho que há uns 3 meses, mais ou menos, e ela só pensava em comida, acordava pensando em comida, dormia pensando em comida, e aí, com as informações ali que a gente foi trabalhando junto, no final a pessoa estava mais tranquila e estava dormindo melhor, então não estava nem conseguindo dormir, então assim, né, o quanto a informação correta, né, também salva, né, desses pensamentos, e o mais cedo possível seria o ideal né, o melhor dos mundos, mas a gente faz o que a gente consegue, né? Então, acho que é legal ter outros profissionais aqui de saúde para a gente conseguir disseminar essa informação e tentar ajudar, né, as pessoas que passam no nosso consultório. Oi, Má, você tá com a mãozinha levantada. Oi, eu tenho uma pergunta, não sei se você vai falar sobre isso, mais prática, assim. Eu entendo a tendência que a gente tem de jogar tudo na primeira vez, por ser celíaco e por ter medo também da pessoa que acabou de ser diagnosticada cair num grupo e receber outras informações. Então, o que eu entendo que talvez o motivo pelo qual a gente faz isso, talvez seja, quero que essa informação adequada chegue primeiro. E aí eu fico pensando, e eu gostaria de saber o que você recomenda, quais passos, o que a gente deve falar primeiro, o que a gente deve esperar mais um pouco, sabe? Para ir jogando realmente a informação com calma, mas talvez tenha uma hierarquia. E aí eu queria saber o que você acha disso e se você tem alguma resposta sobre. Tá. É uma pergunta bem complexa, né, no sentido de que a gente não tem nenhum protocolo que fale faça isso ou faça aquilo, né, falta isso para a gente, seria muito ótimo se a gente tivesse para ter uma hierarquia de prioridades, mas o que eu percebo na minha prática, né, quando o paciente ele vem com muita informação despejada, ele vem muito desesperado. E é isso que eu comentei mais cedo, né, sobre a curva de aprendizagem. Então, por exemplo, se você está num trabalho, numa empresa, e você mudou de cargo, mesmo que você tenha 10 anos de experiência profissional, naquele cargo novo, você tem um dia. E você não vai aprender aquilo tudo em um dia, um mês. Você precisa de um tempo para adquirir aquelas informações. E o seu chefe, ele não vai passar aquelas informações em tipo assim, ó, vamos aqui 2 horas de palestra, você vai aprender tudo e amanhã eu quero que você haja como um profissional que está nesse departamento atuando há 5 anos. Tudo bem para você? Gente, desesperador. Você ia sair correndo, você ia falar, cara, esse cara é louco, como é que ele vai me ensinar tudo isso em 2 horas? Então, a gente precisa pensar sobre isso também, né? Porque é muita informação para absorver. E a gente tem um tempo para absorver as informações. E assim, eu penso, e não tem, de novo, repito milhões de vezes, não tem nenhum estudo que fale sobre isso, né? Então, eu penso que assim, uma pessoa demorou 30 anos para ter um diagnóstico. Não é em um mês que ela vai fazer o milagre da vida dela. Então, às vezes, a gente precisa pensar e ficar bem atento, porque o tanto de informação que a gente passa e o medo que esse paciente pode ter, levando em consideração histórico, antes, né, de vida, de saúde mental, se ele não tem alguma outra questão, porque às vezes isso pode potencializar outros diagnósticos, e aí a pessoa, além de gastar dinheiro com remédios, né, de nutrição, alimentos sem glúten, sei lá o que, ele vai ter que gastar remédio com alimento psiquiátrico, porque ele vai estar
extremamente ansioso. Então, a gente precisa colocar na balança e entender que não tem uma resposta certa, porque a gente vai ter que sentir com aquele paciente como é que ele tá, né? Às vezes o paciente vai vir e vai falar, não, a melhor coisa que me aconteceu na vida foi ter tido esse diagnóstico, porque agora eu vou parar de sentir dor, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo, e nossa, se eu parar de ter esses sintomas, para mim é o paraíso. Pô, esse paciente, ele tá lidando de uma forma diferente de um paciente que chega e fala, minha vida acabou, porque eu só como na rua, não tenho tempo de cozinhar, eu isso, eu aquilo. Se você chega para ele e fala, você vai ter que lavar todas as suas panelas, tríplice lavagem, você vai ter que isso, você vai ter que trocar a cozinha, ele vai sair assim falando, gente, o que será que é melhor? Morrer ou viver? Entende? Então, a gente tem que sentir o que aquele paciente está trazendo para a gente. Não para a gente ser leviana e falar, vai lá, vai se contaminar, vai comer glúten por mais um ano. Não, mas entender que cada paciente tem um processo, cada paciente reage de uma forma diferente, né? Então, o papel do nutricionista é um pouco diferente do papel do psicólogo nesse sentido. Então, o nutricionista vai passar mais informação e ele vai ter que ir sentindo ali o que ele vai passando, né? Obviamente, cortar o glúten é a primeira coisa, acho que em top 1 é isso, né? Não tenho o que dizer. Mas a gente ir conseguindo passando essa informação para ele, e caso tenha contato de um psicólogo, desse paciente, caso ele faça, entrar em contato, explicar o que é a doença celíaca, para juntos fazer um trabalho, né, multidisciplinar, né, para esse paciente conseguir aderir a essa dieta, né? Porque eu vejo que tem psicólogos que realmente falam, você está exagerando, não é para tudo isso. Então, ter essa conversa também ali com o psicólogo para vocês conseguirem fazer esse trabalho em conjunto. E, de novo, lá no começo, eu mostrei aqueles dados do PubMed, e eu falei, pode ser que hoje, tudo isso que a gente está falando aqui, caia por terra daqui 5 anos, quando a gente tiver novos estudos. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? E eu acho que é por isso que nós, profissionais da saúde, precisamos ter momentos assim, tipo esse clube aqui incrível, né? De poder trocar, de poder aprender e falar, porque é assim que a gente vai melhorando e aprimorando o nosso conhecimento, né? Porque tá tudo muito naquela fase de vamos tentar e ver no que vai dar, né? Mas eu acho que ter em mente essa questão da curva de aprendizagem do paciente é muito importante. Perfeito, obrigada, Rafa. De nada. Tanto que, assim, para complementar esse pensamento, eu vejo que tem pacientes que chegam falando assim, eu tive diagnóstico de doença celíaca há 1 ano, 2 anos atrás, eu me contaminei ainda, ou eu comi glúten por meses, 1 ano, sei lá, depois que eu fui parar de comer, e depois que eu fui parar de me contaminar. Então, assim, mesmo que ele tenha informação ou não, também é uma escolha dele, em que momento ele vai parar, em que momento ele vai continuar, como ele vai fazer isso. E, às vezes, tem paciente que não tem profissional de saúde junto, e ele vai fazer isso, né? Então, assim, às vezes ele vai passar com você em uma consulta e nunca mais vai voltar, e eu acho que é por isso também da ansiedade, né? Querer passar tudo isso em uma consulta só, que você fala, meu Deus, se esse paciente não voltar, ele tem que saber de tudo. Então, dá ansiedade mesmo, né? Eu acho que como nutricionista, querer passar todas essas informações é algo que, tipo assim, se eu não fizer isso, eu estou sendo leviana, eu estou deixando meu paciente a Deus dará. Então, eu acho que é um trabalho bem, bem difícil, assim, acho que como nutricionista, conseguir dosar o que passar, como passar, né, de repente fazer um pacote ali de atendimento para garantir que esse paciente venha mais e você consiga fazer isso de uma forma mais picada ali, para não impactar tanto. Eu acho que é algo para ir pensando. Sim, o que eu percebo mais, assim, na prática, problema na hora de falar e de pedir, de recomendar, é a questão da aveia. Porque mesmo entre os profissionais da saúde, ainda não chegou as atualizações, os artigos novos, que é essa coisa, né? Amanhã pode mudar. E já mudou. E atualmente, o ideal é que a gente pare a aveia, mesmo sem glúten, no início do diagnóstico. E isso eu entendo que é um espanta-paciente, entendeu? E aí, como é que eu faço? Eu sei que talvez você não consiga me responder, mas eu fico pensando como é que eu faço se o ideal é parar na hora do diagnóstico e, ao mesmo tempo, se eu falar, pode ser que nunca mais volte porque eu vou espantar esse paciente e ele vai ficar sozinho, dependendo do grupo de WhatsApp. Entendeu? Entendo, é uma saia justíssima. Eu acho que a Fabi consegue responder um pouco melhor, talvez, esse ponto da nutrição. Assim, eu não tenho muita informação dessa questão da aveia, mas eu penso que talvez
entender se esse paciente está tendo alguma reação com essa aveia, observar como que tá, entendeu? Tipo, quando você come aveia, você percebe tal coisa? Eu não percebo nada. Então, vamos observar, de repente fazer ali uma tabelinha alimentar com ele, para ir observando isso, porque eu não sei, mas até onde eu sei, não são todos os celíacos que têm reação com a aveia. E aí, entender se esse celíaco tem ou não, porque às vezes ele não tem, e aí a gente está restringindo. E eu já vi coisas falando que às vezes ele pode ter durante 1 ano ali, porque o intestino dele não está muito bom, e aí o corpo meio que confunde com glúten. Isso, isso. É meio que, se ele continua, a probabilidade dele se tornar, digamos que sensível, ou entender como glúten e tal, é maior no futuro. Então, por isso que precisa ter esse espaço para que o corpo não continue entendendo como glúten. É bem complexo, porque não é totalmente colocado ainda, né? Mas é isso que a gente tem, até onde eu sei, né? Enfim, é difícil. Eu sinto que é algo para a gente ir tentando entender com esse paciente, porque senão é mais uma restrição, e se ele não precisar, sabe? Mas assim, saia justa, né? Porque como não tem muita coisa falando disso, é complicado. Não sei, Fabi, se você tem alguma colocação sobre. Essa questão da veia, ela é complicada, acho que a gente pode conversar sobre isso em outro momento, né? Porque a gente já está aqui com o tempo passando já um pouquinho, tá? Então, vou pedir para a Rafa continuar, e aí depois ali no final a gente abre de novo ali para algumas perguntas, só para o pessoal que está aqui poder finalizar também a apresentação, né? E aí depois quem precisar sair, enfim, vai saindo daí, tá bom? Tá bom. Tá, então, daí, Juliane, guarda a pergunta aí, Juliane, depois tu vem para fazer. Você quer que eu finalize ou você quer que eu pare por conta do tempo, para não ficar cansativo? Não, pode, acho que finalizar, tu já estava no final, mais para o final, indo para o final, né? Tá bom, então. Então, acho que eu vou pular aqui, porque, enfim, então, muito do que a gente já falou, né, desses impactos emocionais, ansiedade, hipervigilância, estresse, depressão, né, a gente falou, acho que, bastante sobre isso. Mas por que tudo isso, né? Antes eu não vou mostrar, vou perguntar para vocês. Ou melhor não perguntar, porque senão a gente vai falar demais. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu queria fazer uma pergunta, né? Porque o que pode estar por trás da alimentação? Quando vocês param para pensar em alimentação, de repente, se quiser escrever no chat para a gente não tomar tanto tempo, não se alongar, o que está por trás dessa alimentação, além da nutrição? O que vocês pensam, assim, tipo, alimentação, comida? O que pensa? Se vocês quiserem escrever aí no chat rapidinho, acho que é mais fácil. Sentimento, encontro com amigos, comemoração, dinheiro, cultura, pertencimento, condição, socioeconomia, política, emoções, vida social. Perfeito. É bem isso, né? Eu coloquei algumas palavras para a gente pensar sobre o que da comida, né, da alimentação a gente tem além da nutrição. A gente tem muitas outras palavras, né, para poder incluir aqui, né? Família, diversão, socializar, tempo, dinheiro, afeto, imagem corporal, dieta alimentar, né? A gente tem muita coisa que envolve o comer, né? Então, acho que é importante a gente se perguntar, né, o que a comida pode significar para você, para o seu paciente, para a pessoa que você conhece que tem a condição, né? Você tem alguma regra em relação a se alimentar? A sua cultura local impacta nas suas escolhas alimentares? Você tem alguma memória feliz ou triste com alguma comida? Essa relação mudou depois de precisar fazer alguma restrição alimentar devido a algum diagnóstico que exigiu isso? Acho que é legal quando a gente reflete, né, sobre a relação com a comida, porque ela vai muito além de só tirar o glúten, de só tirar o amendoim ou alguma comida específica que a gente tem ali, né, de acordo com o diagnóstico, vai muito além, né, a gente cresce pensando sobre, né, a gente aprende a cozinhar de um jeito e do nada alguém olha para você e fala, não é assim, não pode mais. Então, a gente não está tirando só uma comida, né, eu, por exemplo, não consigo consumir cebola e alho frequentemente, então todos os dias. De vez em quando eu como, né, na alimentação ali, mas eu tive que tirar do meu arroz, do meu feijão,
Quando eu descobri que eu tinha que fazer isso, primeiro foi para a dieta low food map, depois eu percebi que realmente fica um pouco difícil de digerir. Quando eu percebi isso, eu lembro que eu pensei, gente, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha família eu aprendi a cozinhar com alho e cebola sempre, tipo assim, para quase tudo, sabe? Arroz, feijão, gente, mas eu botava tanto alho, tanta cebola, que dava pra ver o alho boiando, porque eu amo, assim, particularmente. Então, eu lembro que para mim foi tipo assim, eu aprendi desse jeito, tem outro? Como que faz? Ninguém me ensinou, só falaram, oh, tira aí. Então, a gente pensa nisso pro alho e pro cebola, a gente pensa nisso pro glúten, né? Quando a gente pensa na nossa cultura brasileira de manhã, em muitas cidades, é o quê? É pão francês, aqui em São Paulo a gente chama de pão francês, né? Eu sei que tem lugar que chama de cacetinho. Então, é o pão com um café com leite. Então, a gente para pensar nisso, e a gente não está falando só de uma comida nutritiva, a gente está falando de afeto, a gente está falando de memória, a gente está falando de muita coisa, né? E é importante, né, para o profissional da saúde conseguir trabalhar essa relação com a comida do paciente para a gente poder ressignificar. Acho que é muito leviano quando a gente fala, é só tirar, é só mudar a percepção, é só mudar a perspectiva. Acho que quando a gente está numa conversa aqui, né, assim, entre profissionais, tudo, a gente tem que isso, a gente tem que só aquilo, beleza. Mas quando a gente está com o paciente, a gente tem que entender que para ele está mudando o universo, está mudando o que ele aprendeu desde pequenininho, né? Então, como que a gente vai mostrar para ele que é possível? Porque é possível viver com qualidade, viver bem, né? Mas como? Né? Depende da situação financeira dessa pessoa, depende de tantas coisas, né? Eu brinco que a doença celíaca, ela é uma cebola, mas não é uma cebola pequenininha, ela é um cebolão, entende? Que a gente vai puxando casquinha, e assim, parece que a gente nunca encontra o meio dela, porque são muitas camadas, né? Então, acho que é importante a gente ter esse olhar empático para pensar sobre essa questão da comida, né? Cláudia, eu vi que você levantou a mão, mas eu acho que eu vou dar sequência aqui, senão eu não vou terminar isso nunca, e aí no final a gente volta, tá bom? Mas se for muito importante, você manda no chat, e aí de repente a Fabi me fala, tá bom? Desculpa, tá, gente, tá cortando assim mais. Não, mas depois a gente abre ali no finalzinho. Porque senão também a gente fica aqui tranquilamente falando 5 horas, né? Porque eu tenho um monte para falar, vocês também têm um monte para falar, então... E quando a gente pensa no processo de perda, né? Eu trouxe aqui 2 modelos na psicologia sobre o luto. O modelo mais famoso, das 5 fases e tal. Só que eu trouxe ele um pouco diferente, por quê? Porque quando a gente fala, né, muito popularmente sobre as 5 fases do luto, a gente pensa que a pessoa vai entrar em uma e ela vai seguindo ali bonitinho, uma linha reta, e não é bem assim que funciona, né? E, na verdade, eu não sei nem se eu diria se ela é assim, porque acho que também não é assim. O que eu percebo na clínica, né? A pessoa, às vezes, ela aceita super bem, que é aquele caso que eu comentei anteriormente, do paciente ter muitas questões físicas e tal, e quando tira o glúten, por exemplo, né, em relação à doença celíaca, parar de sentir isso, então ela pensa, ok, aceitei. Fabi, você tá fazendo cara de indignada, é isso? Eu achei que você tava tipo assim, como assim aceitação? Tá bom, então. E aí, às vezes, pode acontecer do paciente aceitar, enfim, ele ter tido muitos sintomas, e esse diagnóstico vir como um alívio, e, de repente, em algum momento, ele está numa viagem, numa situação, e ele fica muito triste, porque, poxa, trouxe uma restrição, e eu podia estar aqui livremente, tendo escolhas, vivendo minha vida, tomando decisões, e isso aqui me barrou, e ele fica triste. E às vezes um paciente que estava na negação, do nada ele vai para a negociação e ele tenta pensar, mas e se eu comer tal dia um pouquinho, será que vai acontecer alguma coisa? E aí fica aquela coisa, né? Então, às vezes ele vai para a tristeza, de repente ele está lá na raiva, e de repente ele está um pouco na aceitação, e de repente ele está na negação. Então, isso vai andando ali, né? É bem fluido nesse sentido, esse processo, ele não é muito, assim, linear, né? Então, eu trouxe dessa forma, porque eu acho que fica mais claro de conseguir entender essa relação. E a gente tem também um modelo de processo dual do luto, que ele não é muito falado, poucas pessoas escutam, mas ele é bem interessante. Essa imagem aqui eu peguei no programa de aceitação do luto da Unifesp, onde a gente tem 2 momentos, né? A gente tem um momento de orientação para perda e orientação para restauração. O que significa isso? Quando a gente está ali no momento para perda, aqui no caso está falando sobre o luto de um ente querido, né? E eu acho que é importante dizer, que eu acabei esquecendo de comentar, só para deixar claro, né, que às vezes eu falo as coisas como se fosse óbvio, né, todo mundo tá aqui tá na psicologia, mas não é o caso, né, então, às vezes, quando a gente fala em luto, já aconteceu, né, de uma moça
num grupo falassem para mim, eu não acredito nisso, que você está usando a palavra luto, eu já perdi entes queridos, eu já perdi familiares, eu não acho que não tem nada a ver o diagnóstico com luto. Então, eu acho que é importante dizer o óbvio, né, o óbvio para mim, no caso, que a gente, quando está vivenciando transições na vida, a gente passa por momentos de luto. Então, por exemplo, né, uma criança que é criança vai para a adolescência. Tem criança que sente muito essa transição, né? Que fala, não quero ser adolescente, que não sei o quê, né? E às vezes da adolescência para a fase adulta. Pode vivenciar esse luto também, de vem mais responsabilidades, da vida mudar um pouco, né? Uma formatura. Então, né, saiu do ensino médio, foi para a faculdade, tipo, eita, vida de adulto, o que está acontecendo aqui? Isso dá uma dorzinha ali, poder dar um lutinho, né? De repente ali também um casamento, né? Você sai do status de solteiro, vai para o status de casado, muita coisa muda. E quando a gente para pensar nesses pequenos lutos da vida, não necessariamente eles são ruins, né? Mas eles causam coisas ali na gente, né? Sentimentos, emoções. Então, é importante a gente pensar sobre isso, tá? Que não é só o luto ali de um ente querido, mas nesse caso aqui da imagem, né, da direita, tá falando sobre o luto de um ente querido, mas aí a gente pensa aí nos diagnósticos, tá bom? Então, a pessoa, ela está na orientação da perda, então ela está sentindo ali a elaboração desse luto, e ela vai oscilando, né, entre lidar com as mudanças na vida, ver fotografias, então lembrar de uma comida, lembrar de uma viagem, lembrar de alguma coisa que você vivenciou com aquela alimentação, né, retomar as atividades do dia a dia, né, falar sobre o ente querido, né, ou falar sobre a comida, as coisas que você tem saudade, fazer coisas novas para se distrair, ruminar aquela informação, poxa, por que está acontecendo isso, nananã. E isso também não necessariamente vai assim, né, bonitinho. Vai para lá, vem para cá, sobe, desce. Então, a gente tem que pensar, né, que a nossa cabeça, né, tem até uns memes na internet que fala que a nossa cabeça são plantinhas e plantinhas muito complexas que a gente tem que regar sempre. Então, realmente, né, a cabeça do ser humano, ela é complexa. E seria muito lindo se a gente pensasse na teoria do luto como algo muito linear, muito suave, e eu não acho legal mostrar dessa forma, porque às vezes eu pego pessoas falando assim, eu estava na fase da tristeza, mas agora eu estou na fase tal e eu deveria estar na tal, então não deveria, né? Realmente é essa questão aí meio bagunçada mesmo, que pode ir e pode voltar. Então, o que eu estava até comentando ali, né, com a Dianadeia, sobre essa questão do luto patológico, né, no sentido de quando a gente perde um ente querido, isso vir de uma forma muito que se passa ali do esperado muito entre aspas, porque o que é esperado, né? Tem pessoas que perdem ali um ente querido e tá triste, mas no velório, por exemplo, tá fazendo piada, tá brincando e vai chorar em casa, enquanto tem outros que lá estão chorando pra caramba. Então, a gente tem que pensar também sobre isso, e no caso de profissional da saúde, entender, né, como que tá isso para esse paciente, né? Se tá algo dentro ali do que a gente espera ou não. Então, acho que isso é importante, tá? Caminhos de cuidado. Então, assim, eu queria trazer algumas dicas, mas como, né, é algo mais genérico, mais para muita gente, sobre diversos diagnósticos, eu vou trazer algumas questões, assim, para a gente pensar junto, que é algo que eu adoro falar com os pacientes, né, sobre a gente se questionar. Então, tentar entender e se perguntar se aquele ponto que você está sentindo, né, comentaram sobre essa questão da hipervigilância, assim, o que é isso para você? Como você está sentindo isso? Você sempre foi uma pessoa hipervigilante ou vigilante para outras questões da vida? Você já teve um diagnóstico anteriormente? Como que foi isso para você? Para você se entender, porque às vezes a gente coloca alguns sintomas, algumas questões num diagnóstico, como se ele fosse o pivô de muitas coisas. E quando a gente vai observar a fundo, a gente vê que aquilo já estava lá com outra roupa. Então, é importante a gente se questionar e entender, né, o que está acontecendo, como que é isso para você, né, e eu acho que isso é algo muito importante, né. Aqui. Eu gosto bastante de falar, né, sobre os pensamentos dos pacientes quando é muito 880. Eu observo isso muito na clínica, de ou o paciente, ele está desapegado, 100% ali, vivendo, né, muito tranquilamente, se contaminando, comendo em qualquer lugar, tendo diversas reações, né, ou ele está ali na preocupação excessiva, né, evitando um monte de coisa, tendo isolamento social, tendo questões maiores, e
será que esses dois extremos, um deles é o melhor caminho? Né? Eu acho que o importante é a gente tentar buscar um equilíbrio, porque eu já vi pessoas, né, comentando assim, eu não como na casa dos outros, mas eu, sei lá, estou tentando lembrar de algum exemplo agora que me fugiu, mas às vezes quando você vai observar perto, a pessoa não come na casa dos outros, mas ela tem um comportamento desapegado de se contaminar de alguma forma que você fica, mas a pessoa não come na casa do outro, mas tá fazendo isso aqui? Tipo assim, isso faz sentido? Então, você ir se questionando, tipo, eu sou tão apegada e restritiva nisso, mas eu tô tão nem aí para tal coisa, será que isso está fazendo sentido? Né? E ir se questionando para ir buscando esse caminho do meio, né? Eu gosto bastante dessa imagem, porque a gente, é isso, né? A gente tem aqui o pretinho que tem uma bolinha branca e o branquinho que tem uma bolinha preta, para a gente entender esse caminho de que ele não é também, eu estou no caminho do meio e pronto, agora eu estou plena, né? Estou zen, estou maravilhosa. Não, é um exercício diário. E isso não é só para restrição alimentar, né? Isso é quando a gente para pensar em diversas outras questões da vida, tomar decisão, né? Enfim, buscar essa flexibilidade, né? E isso leva tempo, né? Quando a gente para pensar, eu não sei se todo mundo aqui viu, eu acho que isso vai entregar um pouco gerações, mas quando a gente para pensar, meus pais tinham papelaria quando eu era criança, então por isso talvez eu lembre disso, não sei. Mas eu não sei se vocês lembram de uma época que tinha umas canetas não, uns lápis, que eles eram bem molinhos, eles até viravam assim. Quando a gente para pensar nesse lápis, ele é tão flexível que você faz assim, e ele não quebra por nada, né? E quando a gente pega uma caneta normal, rígida, se a gente fizer assim com mais força, claro, dependendo do que for, a gente precisa de bastante força, mas ela vai quebrar em algum momento, porque ela é rígida, né? Então, quando a gente pensa nesse lápis flexível, é meio que um caminho para a gente construir uma flexibilidade para a gente, porque quando a gente tem flexibilidade, a gente faz assim, né? E não é no sentido, em momento nenhum, eu estou dizendo aqui, então vamos lá comer, se contaminar, não é isso. Mas é para a gente pensar sobre os nossos pensamentos, porque às vezes nossos pensamentos, eles vão para um caminho que pode ser muito maior do que, de fato, a gente precisaria ter. Então, é o exemplo que eu comentei daquela viagem, né, da geladeira que estava assobiando. Às vezes, a gente vai para um caminho, né, se a gente pensar na vida em outros contextos, que levam a gente para lugares que, às vezes, não necessariamente são baseados em fatos, né, da vida, né, são realmente importantes para a gente estar ali, né, sem ter diversas questões, diversos pensamentos intrusivos ali na cabeça. Então, acho que a gente pensar sobre isso já é algo muito interessante, porque isso faz a gente se questionar e olhar e se conhecer, por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque se a gente se questiona com base no sintoma da pessoa X do grupo, acho que é algo para a gente pensar, né? Porque a Esther até comentou, tem pessoas que têm mais reações, né? Que têm mais sensibilidade no sentido de quantidades de glúten, de produto de alimento que a pessoa tem uma reação alérgica, de repente. Então, a gente precisa entender essas nuances, e a gente vai entender isso se observando. Eu não sei vocês, mas eu comecei a olhar mais o meu corpo depois que eu tive esses diagnósticos. Então, eu não tinha muito essa percepção de distensão abdominal. Tanto que, às vezes, eu falava, nossa, eu engordei esse final de semana porque eu comi um monte de besteira. Gente, ninguém engorda no final de semana. Entende? A gente incha. Então, assim, hoje eu entendo que algumas quantidades, alguns produtos, dependendo do que eu como, isso vai somando. E é como um copo mesmo, né? Ele vai enchendo, até que uma hora transborda. Então, a gente ter esse autoconhecimento corporal, né, é super importante. Aqui eu coloquei, né, essa cordinha para a gente observar, né, que quando a gente está tentando buscar o equilíbrio, é que nem tentar se equilibrar numa corda. A gente não consegue ficar 100% no meio, em pezinho, com os dois pezinhos. A gente fica bambeando e tentando fazer isso acontecer. E isso é muito, né, como a realidade, né, do dia a dia de uma pessoa que tem uma restrição. Ela fica bambeando ali, tentando se equilibrar e viver a vida. E acho que é importante falar, né, desse óbvio, porque às vezes eu vejo, né, muito perfeccionismo em alguns pacientes, de querer acertar, de querer ser o melhor celíaco, de querer estar dentro da dieta, porque assim eu vou tirar 10, né? Então, às vezes entender que às vezes você vai estar um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, e é assim que a gente está no caminho do meio também, né? Então, acho que isso é importante até para diminuir essa autocobrança no sentido de uma rigidez mesmo, né, cognitiva ali, de perfeição, de coisas nesse sentido.
tá? Eu trouxe essa frase que eu gosto bastante, né, do Carl Rogers, falando sobre o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar, né? Mas eu acho que é importante também dizer que a aceitação não é um processo fácil, não é um processo linear, não é um processo confortável, mas ele é um processo que pode acontecer, né? E eu acho que ter isso em mente é um caminho para a gente conseguir ter uma mudança, para a gente ter mais qualidade de vida e a gente poder fazer alguma coisa com isso, né? Porque quando a gente não aceita quem a gente é, como é que a gente muda? Então é tipo ter uma casa com uma goteira, se a gente não aceita que aquela goteira tá ali, a gente não vai fazer reforma, né? Então quando a gente entende que a gente tem um problema em casa, a gente fala, opa, tô com um problema ali, tô com uma questão ali, então eu vou arrumar. Se a gente ignora, nada acontece, né? Então acho que é um pouco disso. Tá bom? Obrigada. Rafa, muito, muito, muito obrigada pela tua explanação. Só elogios no chat, aí tá vendo os emojis aí saltando na tela também. Muito obrigada. A gente vai finalizar, tá? Porque já passamos meia hora ali do horário que a gente tinha combinado, né? Mas muito bom. Eu deixei no chat ali a rede social da Rafa, né? Então, comecem a seguir ela, acompanhar o conteúdo dela, qualquer coisa também podem perguntar alguma coisa para ela por lá. E em nome, então, da Liga Acadêmica de Restrições Alimentares, que é a Lara Urgues, já sigam lá no Instagram também, que é lara.urgues. A gente agradece muito, muito, muito a primeira Rafa, né? E a todos aqui que estiveram presentes, que fizeram perguntas, e espero que tenha ajudado bastante aí vocês. E a gente vai disponibilizar, então, essa gravação no YouTube lá da Lara. Eu deixei ali no chat também o link do YouTube da Lara, mas é só procurá-lo como Lara Urgues, também vocês vão encontrar. E sigam a gente lá também para acompanhar. Já tem outros clubes Lara lá que a gente já fez, já tem a gravação lá, então assistam também. E ano que vem nós voltamos com o Clube Lara, que esse ano esse é o último desse ano que vem voltamos. Certo, pessoal? Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que ficou, obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, né, Fabi, que eu tinha de tanto saco, pedindo artigo, pedindo coisas. Obrigada, obrigada mesmo. E qualquer dúvida, à tua disposição. Isso aí, é Psico Sem Glúten lá no Instagram, gente. Para quem não pegou no começo. Isso aí, procurem lá e sigam a Rafa, tá bom? Obrigada. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite.